Olá, pessoal. Estamos aqui para apresentar uma atividade alusiva ao Dia da Consciência Negra, que é celebrado todo dia 20 de novembro, dia importante para o movimento negro do Brasil e as questões afirmativas. E temos aqui, né, no caso, como nosso convidado, doutor chefe de polícia Fernando Sodré. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Prazer em estar aqui, prazer, professora Luana. Obrigado pelo convite. Também conosco para esse bate-papo a professora Luana. Tudo bom, professor? Tudo bem, eu quero dar as boas-vindas ao Fernando, nosso convidado de hoje, ao Flávio, que é o nosso jornalista, e dizer para nós que no CEISC é sempre um motivo de muita alegria, mas também de muito compromisso social, falarmos sobre um tema que é tão caro na realidade brasileira, que é falar sobre ser negro, as condições que envolvem a negritude, a necessidade das políticas afirmativas, do histórico que nós temos hoje de desigualdades de caráter racial, e dizer que ter o Fernando aqui hoje é um motivo de muita alegria, porque o Fernando tem se constituído como um grande pesquisador sobre as questões étnico-raciais. Já assisti a uma palestra dele sobre racismo estrutural. E, embora nós tenhamos um país com população majoritariamente formada por pessoas que se autodeclaram negras ou pardas, nós somos um país em que essa representatividade em cargos oficiais, em cargos eletivos, ela ainda não está ecoando em relação aos números que a gente tem na formação étnica brasileira, como os dados do BGE apontam. E eu quero dizer, Flávio, que é muito bom poder te ter aqui também. Eu acho que a gente vai ter uma conversa que também vai ser muito fluida, vai ser muito informal, porque o Flávio é nosso jornalista aqui do CEISC. Ele tem mestrado na área de comunicação. E eu quero dizer que eu me senti muito orgulhosa hoje de a gente conhecer pessoalmente. A gente sempre conversava por meio das redes sociais, para o nosso trabalho online. E fiquei mais feliz ainda em saber que tu és um mestre. Num país em que nós temos tantas dificuldades formativas, tantas pessoas fora da universidade, e saber que tu estás trilhando um caminho que a gente quer que seja cada vez mais largo para pessoas de origem negra estarem também no âmbito do estrito senso. Fiquei muito feliz, eu quero que tu continue os teus estudos e acho que esses momentos são também para a gente poder falar para o público o quanto é necessário que a gente tenha esses espaços de debate, que a gente entenda que a universidade ela precisa ser para todos, que os cursos formativos precisam ser para todos, porque a educação é direito de todos. E aí vem a formação em direito, que o Fernando vai ter também, que vai nos dizer aqui, que mostra que realmente nós precisamos falar desse tema e que a gente precisa ter cada vez mais gentes da nossa gente dentro da universidade. Até eu vou aproveitar e fazer uma confidência, e o doutor vai me permitir. A gente faz parte de um grupo de WhatsApp, que é o Núcleo de Pesquisa Antirracista da URGS. Eu sei que o doutor ele é bem ativo no grupo. Até tenho estado menos, né? Porque ultimamente eu tenho tão escasso que... Eu menos ainda, porque o pessoal fala bastante, e ali a gente, além de aprender muito, uma das coisas que o professor Lúcio Almeida, que é também que é o que fomenta bastante, é essa questão de incentivar o estudo no sentido de pós-graduação, no sentido de ter o mestrado, de seguir fazer para fazer o doutorado, essa questão da qualificação. Sem dúvida, isso é importantíssimo, né? E no caso ele sempre orienta muito a questão da falta de professores negros, de ter essas referências para o povo preto dentro da universidade. E a gente participa desse grupo, aproveitei e fiz essa confidência, porque é algo que... Eu sou um grande amigo e a gente realmente tem discutido bastante. Eu até gostaria de estar mais ativo no grupo, porque o grupo é um misto, a gente chama até de quilombo acadêmico, né? Porque na verdade é um misto entre discussão acadêmica, um pouco de ativismo e um pouco de conscientização, tudo um pouco e tudo muito ao mesmo tempo. Mas é um espaço importante de debate, assim, que a gente tem debatido essas questões e que tem incluído muita gente, né, Flávio? Então é muito, muito bom o grupo, e o Lúcio é um cara que tem uma história de vida também muito interessante, né? Muito importante como referência, assim, para as pessoas que buscam crescer, que buscam se desenvolver. Então é bacana mesmo, a gente está muito feliz de estar participando lá. E aí eu tenho uma pergunta para você, já que eu não participo desse grupo, acho que duas palavrinhas são super importantes quando a gente pensa o Dia da Consciência Negra e todo esse debate que vem junto com a data. Primeiro eu quero dizer, como mulher branca, que entende a necessidade do debate, que o tema não deveria ser pautado apenas no dia 20 de novembro. E que, embora nós sejamos também um país majoritariamente formado por negros, apenas 6 estados do Brasil
tem o dia 20 de novembro como feriado. 6 estados só. 6 mais de estados. 1.000 municípios, mas estados Mais de só 1.000 6. municípios. Quer dizer, nós temos talvez um descompasso entre aquilo que é a nossa cor e aquilo que nos marca em termos de identidade ou paradas obrigatórias. Mas, deixa eu aproveitar um gancho nisso, Luana, que tu falou, que eu acho que é importante. E até é interessante, porque o Rio Grande do Sul não é um dos estados que tem o feriado, mas a proposta de criação do Dia da Consciência Negra saiu do Rio Grande do Sul. E isso é uma coisa muito importante que as pessoas não debatem muito. Nós tínhamos nos perdemos em algum momento. Exatamente, foi assim, ó, nós tínhamos o chamado Grupo Palmares aqui, que funcionou de 71 a 78, se eu não me engano. A data é mais ou menos isso, mas esse Grupo Palmares era vários negros e pessoas da comunidade, do movimento negro, se uniam para discutir as questões da negritude, todas essas questões que envolvem o racismo, etc. E o líder desse grupo era um dramaturgo negro, gaúcho, chamado Oliveira Silveira. O Oliveira Silveira e esse grupo discutiam no Grupo Palmares a questão da inadequação, no ponto de vista deles, da data de 13 de maio para referência à defesa da resistência negra no Brasil, resistência à escravidão, etc., e que nós precisávamos descobrir uma outra data. E nessa discussão toda, eles propuseram que a data adequada seria a data de 20 de novembro, que é a data da morte do Zumbi dos Palmares. Tá? E que morreu em 20 de novembro de 1695. E nessa data, eles propuseram isso, foi adotado pelo movimento negro do Grupo Palmares aqui no Rio Grande do Sul, que depois foi para uma plenária em São Paulo, do Movimento Negro Unificado Nacional, e levou a proposta de criação do Dia da Consciência Negra para o dia 20 de novembro, com todos esses argumentos e outros que eles apresentaram na época. E o Movimento Negro Unificado bateu o martelo e aceitou a data do Dia da Consciência Negra, depois transformou num movimento interno do grupo, e mais tarde se transformou em lei, e por isso o Dia da Consciência Negra Nacional hoje é no dia 20 de novembro, e que inclusive hoje, como tu disseste, são 6 estados da federação, Amazonas, Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro, São Paulo e acho que Minas, se eu não estou enganado, que tem feriado e mais 1.000 municípios, mas nós não temos o Rio Grande do Sul, da onde saiu a proposta daqui do Dia da Consciência Negra. É interessante isso, né? E foi daqui a ideia saiu aqui do Rio Grande do Sul. A gente é vanguardista em tantas coisas, mas se perde no meio do caminho, né? E aí, ouvindo vocês dois falando, e antes a gente fez uma conversa para iniciarmos a nossa integração aqui, e eu falava para eles sobre a necessidade de a gente ter 2 conceitos básicos super importantes para falar sobre consciência negra, sobre lutas antirracistas, que são os conceitos de pertencimento a uma comunidade, de ter aquela noção de lugar de fala, e também a noção de identidade, o sentir-se negro. Como é que vocês se veem nesse processo? Como é que vocês se posicionam em termos críticos, em termos humanitários, como cidadãos, em relação a essas discussões, que muitas vezes ficam só no âmbito da academia, mas que a gente precisa trazer também para esses debates mais informais, porque para falar de uma condição que não é a nossa, muitas vezes a gente precisa exercer a alteridade. Sim. Como é que você se vê nesse processo? Começa, Flávio, que depois eu falo. Então, trazendo no caso a minha experiência, que não é tão larga quanto do Dr. Sodré, no meu caso, assim, eu formado em jornalismo, desde a faculdade a gente sempre procura se posicionar quanto a essas questões, deixar bem claro, né, que, né, a gente vive numa sociedade que ela é racista, ela é discriminatória, enfim. E trazendo para a minha experiência pessoal, eu que gosto muito de esporte, milito muito nessa área, eu gosto muito da área do automobilismo, que é uma área majoritariamente branca, onde a gente, né, não tem muitas referências agora, a gente tem uma grande referência dentro do automobilismo, que é o Lewis Hamilton, que é um que levanta essa bandeira dentro de um esporte. Ativista, inclusive. Né? É ativista e até, nesse sentido, ele tem fomentado a chegada de mais pessoas pretas dentro deste universo. Então, ter essas referências agora, mesmo sendo mais recentes, sempre, além de serem muito inspiradoras, faz com que a gente, né, esteja sempre se posicionando numa caminhada que não é nem um pouco fácil, muito pelo contrário, a gente sempre está, se não pisando em ovos, mas sempre tendo que ser firme, falar um pouco mais firme. Enfim, ela não é muito fácil, mas a gente vai. Né? Eu gosto desse tema, eu acho que esse tema é importante, Luana. Assim, ó, o que eu tenho refletido a respeito disso? Tem um espaço disso, está dizendo, da questão identitária, da questão de se sentir pertencente a um grupo,
que está muito em voga hoje, muito em alto, que é o tomar lugar de fala. Ou seja, você... Já deu Ribeiro falar sobre isso. Sim, a gente já tinha iniciado antes nas preliminares, vamos dizer assim, da conversa, a gente já tinha tocado nesse assunto. Sem dúvida que o lugar de fala é importante, porque o lugar de fala é o lugar do testemunho, é o lugar da manifestação daqueles que sofrem a opressão, daquelas pessoas que realmente vivenciam aquilo de forma absoluta. Porque por mais que a gente tenha empatia, e mesmo que a gente tenha alteridade, a gente nunca vai conseguir se colocar exatamente na posição do outro se a gente não tem como viver certas opressões. Eu costumo dar um exemplo nas minhas palestras que, assim, eu nunca vou conseguir saber exatamente, por exemplo, quais são as dificuldades e quais são as opressões que sofrem alguém do grupo LGBT, por exemplo. Porque eu sou cisnormativo. Então, eu, por ser cisnormativo, cisgênero, eu nunca vou saber, por exemplo, a realidade de um transgênero ou de uma pessoa que não é cisnormativa. Por mais que eu tenha empatia, por mais que eu busque alteridade, por mais que eu busque entender exatamente as opressões que o outro tem, a gente se posiciona a favor, a gente acompanha, mas exatamente isso a gente nunca vai saber. Então aí o lugar de fala é muito importante. Eu acho que esse lugar é importante, acho que o lugar tem ocupado, no caso racial, tem que ser ocupado pelos grupos minoritários, só que eu acho também que esse lugar de fala não pode excluir as outras pessoas do debate. Acho que todos nós precisamos debater isso. Você não vai acabar com a misoginia, com a violência contra a mulher, se você não incluir os homens. Exatamente. Ou seja, tu não vai acabar com o racismo se você não incluir os não brancos, né? Contra os não brancos se você não incluir os brancos. Então é uma questão que envolve um pleito humanitário. E, inclusive, não é exclusividade de nenhuma doutrina política também, né? Isso aí não é uma coisa vinculada à direita ou à esquerda política, isso é vinculado à questão humanística. Então, seja de direita ou seja de esquerda, questões que envolvem o direito do homem, do ser humano e as questões humanitárias estão acima de qualquer um dessas posturas. Então, eu acho que o lugar de fala é um conceito importante, a gente tem que entendê-lo, não transformar num lugar exclusivo que impeça as outras pessoas de discutirem uma questão que elas precisam participar do debate para poder transformar a sociedade. Porque, em última análise, o que a gente faz aqui, em toda essa discussão que a gente tem, seja da consciência negra, seja da questão do Dia da Mulher, seja da questão das questões da sociedade, das comunidades indígenas, dos grupos originários, seja em relação às questões de gênero e orientação sexual, por exemplo, tudo isto são questões que são discutidas com foco, me parece, o mais importante é que a gente transforme a sociedade para melhor. Uma sociedade mais inclusiva, mais diversa, onde as pessoas sintam mais liberdade de ser quem elas são de verdade, que elas possam manter as suas culturas, seus gostos, seus interesses, sem sofrer nenhum tipo de discriminação, violência ou preconceito. Então, ou racismo, ou xenofobia, ou sexismo, ou LGBTfobia, e todos esses outros problemas que nós trabalhamos aí no dia a dia. Mas eu acho que é muito importante a gente ter isso claro, ou seja, isso tem que ser uma ação inclusiva, é isso que eu quero dizer, entendeu? E plural. Geral, é uma discussão da sociedade, é uma discussão que pauta a estrutura social, que pauta a história que construiu o nosso país. Nosso país foi focado no colonialismo e no escravismo, focado numa posição majoritariamente masculina para as coisas, focado numa ideia de sexualidade a partir de uma cisgeneralidade. Então, tudo isso são pautas que podem ser até minoritárias, que não é bem o caso da questão racial no Brasil, nem o caso da mulher no Brasil, porque as mulheres e a raça hoje são praticamente 50% ou mais até da população. Então, mas são questões que dependem de que todas as pessoas entendam a importância de discutir isso e para a transformação da sociedade que a gente quer. E a sociedade, para ser realmente democrática, porque a gente fala tanto de democracia, mas às vezes a gente esquece que para ser democrática a gente tem que aceitar a diferença, né? E aceitar o outro como o outro é, mesmo com a minha diferença. Aquela frase do Voltaire, né? Não concordo com uma palavra do que tu dizes, mas farei todo o esforço para poderes dizê-la. Ou seja, eu não concordo com uma palavra que você fala, mas você tem que ter o direito de falar o que você pensa e agir como você pensa. Então, sempre respeitando o outro, obviamente. Mas acho que essa pauta ela é muito importante para que a gente perceba o quão é importante incluir as pessoas. Que as pessoas venham para o debate, participem, por isso que esses espaços assim, são muito importantes. E nesse contexto, acho que além da universidade ser um espaço bastante aberto,
tu estás trabalhando num setor de segurança pública. Nós temos muitas propostas de projetos de lei que querem dar maior visibilidade, maior proteção aos grupos que estão em situação de vulnerabilidade social. Mas eu queria te perguntar, assim, como cidadão, como um gestor público que tu estás neste momento, se as audiências públicas hoje, elas têm alcançado o seu grande objetivo. Quer dizer, nós temos um Estado democrático de direito, muitos projetos de lei têm a iniciativa popular, nem todos o têm. Nós temos audiências públicas, mas nem sempre a comunidade participa. Como é que vocês veem um movimento necessário e o que a gente poderia fazer para termos maior participação nas audiências públicas sobre projetos que envolvem, por exemplo, a condição do ser negro? A gente teve uma recente lei aprovada que vai tornar mais democratizado o ingresso de pessoas que não têm aquela condição padronizada de entrar no serviço público por meio de concurso, com cotas que vão ser mais, digamos assim, universais para pessoas não brancas. Isso é uma conquista histórica. Mas para a gente chegar a esse momento, nós precisaríamos ter, talvez, uma participação popular maior. E eu sinto como cidadã que, às vezes, quando o governo federal ou até mesmo estadual lança uma audiência pública, a participação é muito pequena. O que a gente poderia mudar para que a gente tenha uma maior participação ainda? Tantas nuances. Eu vou começar aqui, depois eu passo para o Flávio, já para pegar um gancho de uma coisa importante. Vamos falar um pouco de cada coisa, falando das audiências públicas primeiro. Eu acho que toda política pública, o importante é que o público, para ser redundante, se manifeste de verdade. Então, por isso que existem audiências públicas. Só que, como tu fala da população negra, é importante dizer isso, por exemplo, uma baixa participação, ou a não participação adequada, ou um número menor do que deveria, proporcionalmente à população, isso está muito vinculado a um processo político, histórico, de dominação e subjugação dessas populações. Ou seja, você não tinha espaços de discussão política, tu não tinha espaços de ser ouvido politicamente. E isso decorre do quê? Decorre do fenômeno do colonialismo, do escravismo e da pós-abolição por muito tempo, até você ter realmente uma postura mais democrática, seja do ponto de vista legal ou institucional. É bem verdade que a gente tem uma crença também, e aí me parece uma crença, bem no sentido filosófico, de que a lei altera a realidade. A lei não altera a realidade, ela pode até indicar fatores importantes a serem modificados, podem forçar um pouco em alguns pontos, e aí a importância do poder público, da consciência dos legisladores, para propor alternativas de modificação. Mas a real modificação ela é social, né? Educacional, social, cultural. São coisas que passam por um fenômeno que envolve uma discussão mais ampla da sociedade enquanto sociedade do que meramente cumprir ou não cumprir determinada lei. Até porque o que mais temos no Brasil é lei e nem por isso nossos problemas que as leis regulam são resolvidos. Então, a gente tem que entender que a lei tem uma função importante sim, porque ela disciplina, ela orienta, de certa forma, ela às vezes é programática, programa intenções, mas não necessariamente é transformadora absoluta da realidade social. Então, esse engajamento precisa, sim, de mobilização política, para que as pessoas... E mobilização política que passa não só pelos partidos políticos, não estou falando política na matéria de sociedade civil organizada, para você participar das questões e as pessoas sentirem que elas têm dentro da democracia participativa, não só o voto, mas elementos que permitam eles ter uma participação efetiva na realidade. E isso acontece à medida que as pessoas percebem que elas podem interferir positivamente. Então, essa cultura também é uma cultura que tem que ser construída. Eu acho que isso já está muito melhor do que já foi, mas nós temos muito para evoluir ainda. Na área de segurança pública, nós temos aí uma cultura também muito voltada ao cumprimento da lei, sem fazer uma avaliação crítica do que a lei muitas vezes gera com as suas formas de operar, e há uma ideia que o operador jurídico tem que ser meio acrítico. E isso é um pouco complicado em alguns momentos, por quê? Porque às vezes a lei pode ser um motor de perpetuação ou de turbinamento, vamos dizer assim, de certas violências estruturais. Então a gente precisa o quê? A gente precisa ter operadores que se conscientizem disso. Obviamente que todos nós vamos ter que cumprir a lei, especialmente os que trabalham sobre legalidade estrita, como a polícia, por exemplo, mas nós vamos naquele espaço que a gente tem de cumprimento cidadão, vamos dizer assim, esse termo, a gente vai optar sempre pela conduta mais
humanitária mais adequada, desde que a gente tenha a leitura do quadro. Se a gente não tem leitura do quadro, a gente acaba, e aí entra a educação, né, que a gente pode chamar de educação antirracista, letramento racial, ou qualquer outras pautas referente à questão LGBT, a questão do sexismo, etc., da misoginia, para que a gente entenda que a gente está dentro de um contexto social, esse contexto é estruturado, é estrutural, mas que a gente, tendo consciência disso, a gente pode agir de uma forma menos impactante ou menos reprodutora das violências estruturais que são inerciais. Ou seja, se eu não me conscientizo daquilo, eu continuo agindo como eu sempre agi. Às vezes a pessoa fala assim, mas a polícia sempre agiu assim. Sim, e se não nos conscientizarmos, vai continuar agindo. Mas eu tenho dito que não é, no caso da questão criminal, não é a polícia que age assim, é o sistema de justiça que age assim, é a sociedade que age assim. A questão da saúde, o atendimento é diferenciado, a questão do atendimento das polícias é diferente, a questão do atendimento médico, do atendimento da educação, então, o judiciário é diferente, o Ministério Público, tudo é diferente, por quê? Porque o negro está dentro de uma questão estrutural e ele tem que entender esse processo, e principalmente as autoridades públicas, para não virar um motor de propulsão de mais violência. Mas todos nós estamos mergulhados numa questão estrutural, e se a gente não se dá conta disso, a gente vai conseguir reproduzir inicialmente isso. Por isso que as ações afirmativas, são importantes as políticas de diversidade, são importantes as políticas que naturalizam as pessoas não brancas nos espaços, porque aí você vai no médico, vai chegar num posto de saúde, vai chegar num hospital, vai vir um médico preto para lhe atender, tu não vai ficar espantado. Né? Vai vir um professor universitário para te dar aula, tu não vai ficar espantado. Vai vir um chefe de polícia preto, tu não vai ficar espantado. Outro dia aconteceu comigo num evento, que eu estava acompanhando o governador, e em Caxias do Sul, uma inauguração, e nós estávamos todos ali, eu, o comandante da Polícia Militar, o pessoal da perícia e tal, o delegado regional, e estava ali, e de repente vira a moça para mim e fala assim, e eu estava ali todo o tempo, andando junto com o governador, e aí já tinha sido apresentado antes, e aí uma moça que estava na porta ali disse, não, vocês vão ficar aqui dentro? Eu falei, sim, nós vamos. Não, vocês são segurança? Perguntando para mim. Eu falei, não, eu não sou segurança, sou o chefe da Polícia Civil. Aí ela ficou meio assim, não respondeu, mas por quê? Eu entendo, é um processo estrutural, não é normal, entendeu? Isso te chateia? Não, porque eu acho que não vou dizer que me chateia, porque eu acho que eu nasci blindado para isso, de certa forma, sabe? Eu não gosto de falar isso, porque parece que o cara não reconhece o fenômeno. Eu reconheço, trabalho com isso todos os dias, e acho que tem uma função importante na conscientização das pessoas, e tenho feito isso. Mas se eu me chateasse com isso, desde a primeira vez que já aconteceu algo parecido, você não estaria. Então, uma das coisas que a gente tem que ter é resiliência, né? Os negros no Brasil têm que ter resiliência. Os negros têm resiliência, muita. Bastante. Muita. Precisam, porque né? precisam ter. Senão, é o que eu digo, acho que a raça, eu não gosto de dizer isso, porque parece que está fazendo uma coisa muito fânica, mas eu não sei se as raças em geral, falando em raça, que raça é um termo político, antigo, não existe biologicamente raça, mas exatamente. usando esse fundamento político e social, porque político e socialmente ainda existe, biologicamente a gente sabe que não existe, mas vamos usar esse termo pelo ponto político e social. A raça negra suportou coisas que eu não sei se algumas pessoas suportariam no nível que suportamos, entende? Na história. Então, a resiliência faz parte. Agora, essa resiliência ela tem que vir desconectada de algo que te obstaculize a você continuar buscando. Porque eu digo para o meu filho, por exemplo, minha filha é novinha ainda, mas já está começando. Hoje eu fiquei muito feliz que hoje ela postou por conta dela, com 12 anos, um símbolo da consciência negra, dia 20 de novembro. E meu filho também e tal, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu falo para eles assim, se tem um espaço para um branco e para um preto, o mesmo espaço, digo pretos e pardos, né? Pardos, tanto faz, pretos ou pardos, não brancos. Você tem que ser tão bom quanto ou melhor. Porque na hora que vier a comparação, a chance deles escolherem um branco por um preto, a não ser que alguém tenha consciência. Não, eu vou ter que abrir espaços iguais, ou espaços proporcionais, ou espaços de representatividade. Se você não tem isso, você acaba tendo
o racismo estrutural, mesmo que não é aquele racismo do cara preconceituoso que vai xingar a pessoa na rua, nem andar com o capuz da Ku Klux Klan, que é importante entender isso, né? Quando a gente fala que a sociedade é racista, ninguém está dizendo que as pessoas vão para a rua com o capuz da Ku Klux Klan para matar os negros na esquina ou tacar fogo. A gente está falando de uma sociedade que se estruturou socialmente a partir de uma proposta em que os brancos são superiores aos negros, fruto principalmente da escravidão e do colonialismo, e que isso continua se reproduzindo na realidade social. Quer dizer, se você não fizer algo concretamente para inverter isso, isso vai continuar, porque isso é estrutural, está estruturado e você precisa trabalhar para isso, né? Então, essa coisa de me chatear, no meu caso pessoal, eu confesso que eu nunca me abati por isso, apesar de ter acontecido várias vezes, assim, em diversos momentos. Mas como eu nunca dei muita bola para isso, no sentido assim de me afetar emocionalmente, que acontece com muitos negros e negras. Eu perguntei justamente por isso, muito. Porque eu li uma recente entrevista com Marcelinho, que é um ex-jogador da seleção brasileira, ficou muitos anos jogando na Europa, e a gente sabe, por notícias da própria imprensa, que ele foi muitas vezes vítima de racismo. Foi, mas o caso do Vini Júnior agora, na Espanha. Exatamente. E ele disse justamente isso na entrevista, que ele já não se abala mais, já sofreu muito. Quer dizer, é necessário que haja um espírito de muita bravura também, para suportar, porque os episódios eles são sucessivos e eles também têm uma carga teórica por trás, que a gente sabe que nós temos toda a teoria do positivismo, que sustentou bases teóricas racistas fortíssimas. Nós vivemos aqui no Brasil a tese do branqueamento. Sim. Eu quero te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso depois, porque acho que é bem importante a gente entender que nós temos várias produções discursivas que asseguram um lugar maior, entre aspas, para o branco, em detrimento do não negro, né? Mas e para ti, Flávio? Não, só complementar, na realidade, só complementar, porque o doutor deu uma aula aqui. Não, no caso, lembra muito uma entrevista que eu vi recentemente do Marcelo Carvalho, que ele é o diretor do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, que ele fez uma passagem interessante quando ele falou quando o Pelé foi ministro do esporte, que ele sempre tentou fomentar, e na época, isso ainda era metade dos anos 90, o pessoal não dava muita bola ao que o Pelé tinha a dizer, mas ele dizia muitas coisas importantes, e dentre elas ele dizia que a sociedade preta, o povo preto tinha que se organizar nesse mundo político, se organizar no sentido de estar junto, de estar se sentindo representado e ter representantes dentro desse meio político que não contempla pessoas pretas, e o que no caso vai muito de encontro com o que o doutor acabou de dizer. Então, só mais complementando nesse sentido. Esse é um processo político muito importante na história do Brasil, porque na história do Brasil não, vou melhorar. Na história do Brasil, no que eu digo do sistema colonial, que não é uma exclusividade do Brasil, foi uma exclusividade das Américas, da América Central, das Antilhas, etc. O sistema colonial, o meio de dominação era o apartamento social, o apartamento familiar, a desconstrução dos vínculos dos negros, das negras, das famílias, etc. Então, obviamente que essa desconexão e essa desconstrução dos vínculos gera efeitos até hoje, inclusive na área política. Exato. Porque às vezes você percebe dificuldades de organização política, que a origem disso está lá no colonialismo, está lá na separação da família, que veio uma parte para cá, outra ficou não sei aonde. Os negros, quando nasciam os filhos, tu entregava para os outros, separava o marido da mulher. Então, a família do negro escravo era uma família com muitas dificuldades, né? Se é que conseguia manter vínculo familiar. E isso tudo impacta de uma forma subjetiva as pessoas, que reflete depois na construção política, né, das realidades que envolvem os povos não brancos. Mas qual é a grande diferença, por exemplo, em relação aos índios no Brasil, que foram dizimados, né, diga-se de passagem? Mas os índios nós temos aquela cultura que os índios resistiram mais à escravidão, etc. Não foi isso, eles foram dizimados, só que o índio estava dentro da terra dele, e o índio estava estruturado. Diferentemente do escravizado, que não tinha. Do escravizado que não estava na terra dele, foi trazido da África para cá à força e chegou aqui, né? Uma outra língua, um outro tudo. Sendo proibidos de falarem as suas próprias línguas, né? Sendo proibidos, claro. E eu acho bem importante fazer um adendo aqui. Acho que vale uma questão cultural também do racismo linguístico que nós temos aqui no Brasil. E eu quero fazer uma indicação de leitura. A gente já conhece o livro, acho que o Flávio também deve conhecer, do Carlos Nascimento, Racismo Linguístico, em que a gente precisa também reformar o nosso vocabulário. E quando a gente fala de reformar o vocabulário, significa também assumir um ponto de vista político que vá combater
práticas de racismo. Por exemplo, uma palavra como escravo, uma palavra hoje muito delicada para a gente usar. Porque quando a gente fala que é escravo, parece que o sujeito já nasceu com essa condição Exatamente. de ser O termo dominado, de ser eu uso isso nas minhas palestras. Quando então, eu começo, eu falo isso. É escravizado. O negro não é escravo, o negro foi escravizado. O negro é escravizado, né? E ele é escravizado por uma condição que lhe foi imposta. E eu gosto também muito de citar histórias importantes e histórias que marcam a vida da gente. E eu quero dar um depoimento pessoal, porque eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu sou natural de Candelária, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e durante parte da minha infância eu vivi no interior de Candelária. E na comunidade onde eu fui criada até os 8 anos, nós tínhamos algumas famílias negras que viviam naquele mesmo ambiente comunitário. No entanto, as famílias negras, quando havia, por exemplo, um baile, uma festividade, a família negra não podia participar daquele espaço. Havia um baile, eles olhavam pela janela. Havia um comércio, que naquela época nós chamávamos de venda. Os negros só podiam comprar pela janela. Eles não entravam naqueles recintos. Essas imagens, elas são muito fortes na minha memória até hoje. E não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim. E eu olho para aquela Luana criança que não se espantava com aquela condição. E a Luana cidadã hoje, ela olha para esse passado com muita vergonha. Mas é isso, votos do da noção de falta de justiça, tu falou uma coisa do quanto nós temos sido, enquanto sociedade, omissos. Não, e isso mostra uma coisa, viu, sobre Luana, o tema. Que tu falaste agora que é fundamental. Veja, você criança, criado uma realidade... Que naturalizava... naturalizava as coisas, por quê? Porque está estruturado daquele jeito. Exatamente. Você vivia aquela realidade. Se você não tem um questionamento crítico, alguém que lhe traga, ou alguém da família, ou alguma convivência diferente, ou algo que lhe proporcione uma experiência, que lhe faça refletir sobre aquilo, tu vai ficar reproduzindo aquilo, porque aquilo é a tua realidade, aquilo é a tua cosmologia, aquilo é a tua visão de mundo. Por isso que a gente insiste tanto... E por isso que a Angela Davis, que é uma filósofa famosa, tem uma frase muito famosa: não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. O que ela quer dizer com isso? Quer dizer, não adianta você não pactuar com a discriminação ou você não praticar a discriminação. Tu tem que adotar condutas que desconstruam essa realidade racial, na maioria das vezes estrutural, que as pessoas estão imersas e que elas, enquanto estiverem imersas e não forem conscientizadas daquilo, elas vão continuar reproduzindo. De maneira crítica e inconsciente. A crítica inconsciente, exatamente, porque aquilo é o normal. E o normal, a gente não pode naturalizar o inaturalizável. Já acabei de criar uma palavra, tá? Inaturalizável não existe, acabei de criar, mas funcionou aqui, tá? Mas existem outras questões que são importantes, que fazem parte das minhas memórias afetivas, que eu quero compartilhar com vocês também, que eu acho que é importante trazer para o debate. Na minha infância, havia um cantor muito famoso, que existe ainda hoje, que é Luiz Caldas. E eu lembro que uma das músicas que era um hit da época, das meninas dançarem na escola, que tinha versos do tipo: nega do cabelo duro que não gosta de se pentear. E aí nós temos um estereótipo de perfil de mulher negra, que é um fenótipo que naquele momento eu não enxergava de forma pejorativa. Hoje eu jamais cantaria isso. E aí eu cresci também em todo o ambiente em que o maior produto cultural de exportação da TV Globo era a Globeleza, que vai acentuar historicamente todo um perfil de símbolo sexual da mulher negra, o corpo violão, o corpo da sedução, que vai fazer com que essa mulher seja tratada muito mais como um objeto sexual do que como um sujeito. Então, quando a gente pensa também o Dia da Consciência Negra, é interessante a gente olhar também para o nosso passado de produções culturais que fazem com que alguns elementos caricaturais sobre a população negra se sobressaiam em detrimento de outros que são super importantes e necessários. A inteligência, a força produtiva, a capacidade de pensar, de propor soluções, porque me parece, às vezes, que de forma intencional ou não, nós temos uma redução de grupos sociais para determinados perfis. Sim. Isso acontece com as mulheres, isso acontece com a população LGBT, isso acontece com os indígenas, os idiotas, né, como Caminha descreveu lá na Carta de Caminha, os imbecis, os idiotas, era o jeitinho que ele fez para descrever os indígenas. E nós temos também todos esses estereótipos associados à condição do ser negro no Brasil. Que não é uma condição só daqui, né? Mas que é importante de falar. Sim, é muito importante, sabe por quê? Porque existe um contexto histórico, social e, de certa forma, político no sentido assim, de ideologias por trás disso, porque, na verdade,
tônica veio da inferioridade racial dos negros, que acontece comprovados historicamente para a criminologia, para a criminologia, para o positivismo, seja na área criminal, seja na área da inteligência, da capacidade, etc. Os negros eram considerados inferiores. Os não brancos eram considerados inferiores. Trabalho físico. Considerados inferiores para trabalho intelectual, para coisa, e que eram vocacionados para trabalhos físicos. Os índios eram considerados como não vocacionados para o trabalho físico. Os negros eram vocacionados para o trabalho físico. Mas ambos eram considerados seres com menos capacidade cognitiva. Exatamente. Tanto que o Raimundo Lira Rodrigues, no livro dele, A Responsabilidade Penal e as Raças Humanas, ele vai falar da questão da miscigenação, da questão das raças não brancas como raças propensas a praticar mais crimes e tal, mas depois ele chega lá na frente e diz assim, e por isso a gente não pode criminalizar os brancos igual os negros, porque os negros e os índios têm menos capacidade, então seria o que a gente chama no direito penal de um tipo de semi-imputabilidade. Sim. Se eu apeno o branco com 5, eu vou ter que botar uns 4 no negro e no índio, porque como eles são mais burrinhos, menos capazes de compreender a realidade, eu não posso dar a mesma pena para eles. Tá? Esse processo é um processo que foi mudando para um processo de que a miscigenação, antigamente, era um problema, nos anos 1850, Arthur de Gobineau e todo aquele grupo racista europeu, que a miscigenação ia trazer esterilidade, demência, infertilidade e outras coisas, e migrou para um momento em que a miscigenação passou a ser uma solução. Quando chega em Silvio Romero, por exemplo, que é um estudioso brasileiro... Super importante. Importante, ele diz assim, o Brasil é um país miscigenado, não tem o que dizer. Então, a miscigenação, que era um problema lá atrás, passou a ser uma solução. E aí vem a teoria do branqueamento. Que é um horror. A ideia de que nós, em 100 anos, iremos, em 3 gerações, nós vamos branquear o país. Essa era a ideia. Oliveira Viana. Oliveira Viana, o João Batista Lacerda, que era o diretor do Museu Nacional Brasileiro do Rio de Janeiro. Ele foi para o Congresso Mundial das Raças em 1911 e disse claramente, levou inclusive o quadro, aquele que eu apresento nas minhas palestras, da Redenção de Cã, falando exatamente que aquilo é o exemplo do branqueamento do Brasil, que em 3 gerações o Brasil seria um país branco, porque como tinha parado o tráfico negreiro em 1850 e começou a onda de imigrantes, para a patrocinar de imigrantes alemães, italianos, e depois mais para frente autorizaram japoneses e outros, vieram para o Brasil, e isso em 3 gerações o Brasil seria um país branco, que não deu muito certo, a teoria dele, pelo jeito, né? Tem até um artigo muito bom da Lila Schwartz, onde ela fala que... qual é o nome para seguir nas redes sociais? Não, para tudo, para seguir nas redes, para ler os livros, para tudo. Ela fala uma coisa muito boa, que é assim, não é prognóstico o termo que ela usa, previsões são perigosas, esse é o título do artigo dela, onde ela fala exatamente das previsões de João Batista Lacerda, de que o Brasil seria um país branco em 3 gerações, por causa de uma série de motivos. Mas isso era a tendência da ideia política da época. Por quê? Para o Brasil se transformar numa nação, nós precisamos branquear. Por quê? Porque se a gente ficar com os negros e os índios que a gente tem, os não brancos, o Brasil não ia evoluir como nação. Por quê? Porque esses negros, esses índios não têm capacidade intelectiva, não têm capacidade de raciocínio estratégico, raciocínio reflexivo, não têm capacidade reflexiva, não têm capacidade de compreensão, não tem, e só serve para trabalhos braçais, sendo que os índios ainda eram considerados nem aptos para o trabalho braçal. Categoria inferior ainda. Inferior ainda, né? Os africanos ainda servem para trabalho braçal, os índios nem para trabalho braçal eles servem. Né? A ideia que existia era essa. Depois, em 1930, a partir da ideia da chegada do governo do Getúlio Vargas, começou um trabalho no Brasil de modificar isso, de transformar a ideia de miscigenação numa proposta positiva. E aí vem a ideia de que todos nós somos mulatos, a questão da feijoada. O mito da democracia racial foi construído nessa época, a partir dos estudos do Gilberto Freire, que previu que no Brasil. Previu não, que dialogou no livro dele a ideia de que nós tivemos uma escravidão mais branda, que os senhores. Amenizou tudo, né? Praticamente. Que é relativo. Ele fez um estudo em cima dos escravos domésticos, né? Obviamente que eu acredito que os escravos domésticos tinham um tratamento diferente dos escravos que trabalhavam nos canaviais, ou nos cafezais, ou nas minas, mas acredito que deveriam ter. Tem a questão da ama de leite, tem a questão, mas
ficou uma coisa meio idílica da escravidão e levou a ideia para o mundo de que o Brasil vivia um paraíso racial. Isso foi acentuado pelas questões políticas, que queriam trazer a ideia de que o Brasil somos um país de mestiços, realmente somos. No governo Vargas, eu até não acho a ideia do governo Vargas ruim, né? A ideia de um país de mestiço, e a ideia do feijão com arroz, da feijoada, e aí entrou o estereótipo da mulata. Foi nesse contexto que entrou o estereótipo da mulata, da mulher brasileira, do padrão de mulher brasileira. E esse padrão de mulher brasileira, que até teve um momento de glória, mas levou à objetivação das mulheres, enquanto tu falaste antes, como objeto sexual, a sexualidade, isso vendeu um pouco para o mundo até hoje. Né? É uma discussão bem interessante e delicada essa, mas esse padrão... Mas isso foi construído a partir da necessidade, num primeiro momento, nem digo que com uma ideia ruim, mas criou esse fenômeno. E nesse processo se gerou, o que for estudado depois, que você estava dizendo antes, que é o chamado mito da democracia racial. Essa ideia do Gilberto Freire, que foi o grande sociólogo dos anos 30 e que trouxe essa ideia para dentro do Brasil, de que nós não tínhamos problemas raciais no Brasil, que a gente vive uma democracia racial. Isso quer dizer o quê? Igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento, igualdade de afetos, igualdades diversas. Que depois esse tema, esse título, do chamado mito da democracia racial, foi construído pelas pesquisas feitas pelo Grupo de São Paulo, capitaneados pelo Florestan Fernandes, mas tinha outro, Roger Batiste, Ottaviani e outros estudiosos. Todos sociólogos. Todos sociólogos, que vieram dizer o seguinte: olha, tem toda essa perspectiva do Gilberto Freire no Brasil, estou resumindo, tá? Uhum. Fizeram um estudo gigantesco, o estudo do Florestan Fernandes, que é o mais famoso deles. Ele tem vários, mas o mais famoso deles é a integração dos negros na sociedade de classe, em torno de quase 1000 páginas, 950 páginas, onde ele fala que o problema do negro no Brasil, basicamente, entre outros, veio desse processo histórico e surgiu quando o negro foi entrar na sociedade de classe. Ou seja, saiu da sociedade colonial para entrar na sociedade capitalista, sociedade industrial, sociedade de classe, como ele diz. E essa entrada do negro na sociedade de classe não se deu. Por quê? Porque na hora da entrada do negro na sociedade de classe, veio os imigrantes europeus que supriram a mão de obra, e o negro, além de ex-escravizados, sem formação, sem educação, sem nada, sem política pública, também não tinham onde trabalhar, porque os postos de trabalho foram absorvidos pelos imigrantes europeus, com a ideia do branqueamento e toda essa questão. E aí, esse estudo do Florestan Fernandes que gerou esse termo, que hoje se discute muito até hoje, que é o tal chamado mito da democracia racial. A ideia de que no Brasil é um paraíso das raças, que nós vivemos bem. E essa ideia de paraíso das raças, muitos naturalistas europeus, americanos, vieram para o Brasil, para estudar o Brasil, porque eles viviam outras realidades nos países deles, onde o racismo era acentuadíssimo. E aqui havia uma miscigenação meio generalizada. Então, e também essa miscigenação também tem uma origem, não foi assim uma miscigenação excessivamente voluntária, não que não haja, obviamente, mas a maioria dos portugueses que vieram para cá vieram sem as esposas, sem as mulheres. Isso levou a uma miscigenação também com os povos locais, originários, e os negros, as negras escravizadas. E tanto que você pega, hoje tem um outro artigo que eu estava lendo esses dias, muito interessante, que fala da análise genética dos troncos raciais. Então, você vê que os troncos dos pais são muito, dos negros em geral, avaliados, negros não brancos, né? São muito mais brancos, então praticamente brancos e negros, até mais brancos do que pretos, diferente dos troncos maternos, que são mais negras. Historicamente falando, mostra o quê? Que a miscigenação se deu de uma via de mão única, vamos dizer assim, mas não é exclusivamente, mas uma via muito mais dos homens brancos com as mulheres negras, né, não brancas, e não necessariamente uma miscigenação generalizada. Isso os estudos genéticos já estão mostrando. E aí é interessante que a gente percebe, aí veio o mito da democracia racial. O que é o mito da democracia racial? A ideia de que, essa ideia de que todo mundo tem igualdade, que todo mundo tem a mesma oportunidade, que aqui é um paraíso das raças, que os negros e brancos competem na mesma igualdade de condições sobre os mesmos espaços, que isso não é verdadeiro. Por quê? Porque todas as pesquisas sociais, sociológicas, conduzidas pelo grupo esse, que era uma pesquisa para a Unesco, né,
conduzida pelo grupo do Florestan Fernandes, viu que os negros estavam em piores condições em todos quase os quesitos. Não só na violência, na vulnerabilidade, na questão do salário, na questão do emprego, na questão da renda. Né? E aí, por uma série de elementos, se provou, olha, o que nós temos no Brasil, na verdade, é um mito que existe uma democracia racial, que na verdade não existe, porque os dados não mostram uma democracia. E o negro não se incluiu igualmente nessa sociedade de classe. Né, que era a sociedade capitalista e continua com dificuldade para isso. Já tem um traço histórico, né? Daqui a pouquinho acho que o Flávio vai fazer umas perguntas que a gente preparou, mas eu quero aproveitar o momento para falar de produções culturais que denunciam essa dificuldade que nós temos de uma maior valorização da cultura dos povos negros. Quero citar 2 obras, porque eu acho que o nosso momento também é um momento cultural. E o mito da democracia racial ele já foi denunciado na década de 20, ainda antes do governo do Getúlio Vargas, quando nós tivemos a Semana de Arte, dia 22, aqui no Brasil, no campo da literatura, da música, da pintura, e foi lançada uma obra que até hoje é um clássico da literatura brasileira, que é tida também como leitura obrigatória em muitos vestibulares, quando eles ainda existem, que é Macunaíma. Do Mário de Andrade. Eu acho que esse livro é um livro muito paradigmático. Teria que ler de novo agora. Eu li quando era muito novo, não tinha ainda... Porque a gente vai ler várias vezes. Sim. E o Macunaíma, ele é considerado o nosso herói sem nenhum caráter. Qual é a característica do Macunaíma no livro do Mário de Andrade? Ele é negro, mas ele sonha em ser loiro de olhos azuis. Então, ao longo de toda a narrativa, que tem um formato de rapsódia, ele faz várias artimanhas e se envolve em vários desafios para se tornar um negro de olho azul. Ou seja, ele incorpora no imaginário social a negação da sua condição de ser negro. O que o livro quer dizer, na minha leitura? Aí lembrar que literatura é sempre um texto polissêmico, a pluralidade interpretativa é característica da própria natureza literária, artística, mas eu entendo que ele faz uma denúncia sobre a dificuldade de autoaceitação. Sem dúvida. Num contexto em que a maioria das pessoas negras era desprestigiada, oprimida, ele não queria ser mais um. E aí chega ao final da narrativa, ele encontra as tristes estrelas da Ursa e ele consegue se tornar um negro de olhos azuis. Ou seja, ele consegue atingir aquele espaço para ele ser feliz. Então o livro está fazendo uma grande crítica social à possibilidade de um negro ser realizado na condição de ser negro. E aí, para confirmar isso, e a ideia de que é muito complicado a gente falar em democracia racial ainda hoje, pela falta de oportunidades, vamos pensar na própria lei do ventre livre, né? Quando as crianças negras passaram a nascer livres e os adultos podiam se tornar livres, eles tinham que pagar a carta de alforria. Com que dinheiro? Sim. Saíam das casas grandes e iam trabalhar onde? Quer dizer... Havia um tipo de escravidão na época que era... Havia vários tipos de escravidão, mas existia um tipo de escravidão em que... Eu não lembro o nome agora, me faltou o nome. Onde você dava um espaço para o negro produzir e dizia para ele o seguinte, ó... Te vira? Tipo assim, exato, olha. Porque antigamente, qual era o conceito normal de escravidão? A escravidão era assim... Trabalho forçado. Você trabalha forçado, mas eu tenho que te dar comida e te sustento. Mal, tu dorme mal, mas você come, você faz as coisas e sob minha responsabilidade. Isso foi evoluindo num processo que agora me faltou o nome, mas de uma escravidão pactuada, assim, ó, tu é meu escravo, mas eu vou te dar uma terra ali, você cultiva, 30% você pega para a sua subsistência ali, faz o que tu quiser, vende, come, etc, e o resto tu me dá, tá? Esse era um processo que alguns negros conseguiram juntar algum recurso, inclusive para comprar as suas manumissões, né, as suas alforrias. Então, esse processo ele existiu na história do Brasil. Mas não para todos. Não, para a minoria, né? Exatamente. Para a minoria. E é aí que vem, Fernando e Flávio, aquela expressão, lei para inglês ver. Porque criou uma lei bonita, que em tese faria com que o Brasil não passasse vergonha no plano internacional, porque aí nós estaríamos saindo daquele processo escravocrata vergonhoso. Mas aí a gente criou a lei, mas a gente não favoreceu, não deu as condições necessárias para o negro se tornar esse termo foi usado em várias leis. Nessa que tu está dizendo, foi usado na lei de 1850, chamada lei do tráfico, fim do tráfico negreiro, do Eusébio de Queiroz, onde o Brasil, por posição da Inglaterra, resolveu terminar com o tráfico negreiro em 1850, mas ficou fingindo que não via, e foi até 1857, quando aí realmente, por uma pressão muito forte da Inglaterra, inclusive afundando navios negreiros no mar, que eles resolveram parar de verdade.
Essa lei de 1850 também tem esse apelido, que era a lei para inglês ver, Exatamente. que é feita uma lei só para os ingleses, porque os ingleses tinham determinado que iam terminar o tráfico. Tanto que o tráfico negreiro nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, e o maior controlador do tráfico negreiro no Atlântico foi a Inglaterra, terminou em 1808. Isso gerou alguns efeitos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em relação, inclusive, aos negros em geral. Por quê? Porque como o tráfico negreiro terminou em 1808 nos Estados Unidos, os proprietários de escravos tinham que cuidar da prole dos escravos. Ou seja, a prole era um investimento também. Ou seja, ele continuava escravo, o filho continuava escravo. Ver que a escravidão é um estado perpétuo e hereditário, né? Porque passava para os descendentes. Nos Estados Unidos, como terminou em 1808 o tráfico negreiro, eles começaram a cuidar dos escravos e cuidar dos filhos dos escravos. No Brasil, como o tráfico terminou em 1850 e 1857 na prática, o que aconteceu? Até essa data, os senhores de escravos não tratavam dos filhos dos escravos, não estavam nem aí. Viviam ou morriam, não dava na mesma. Por quê? Porque era mais barato você buscar um escravo na África do que você cuidar um filho do escravo até a idade madura, quando ele começar a produzir. Está denunciado na literatura. Um outro texto que eu acho que é lindíssimo, super dolorido, é O Navio Negreiro do Castro Alves, considerado um poeta abolicionista, né? Era um homem branco que escreveu isso. E aí, só para fechar, quero dar mais um exemplo da literatura, que eu disse que eram 2 livros, que é Ler Hoje com Outros Olhos, também O Cortiço, do Luiz de Azevedo, que faz também uma denúncia da formação daquilo que hoje nós chamamos de favelas. Sim. Em que grande parte da população que vivia nos cortiços era formada por homens brancos de origem portuguesa que tinham mulheres negras na condição de escravas. E aí uma das personagens que mais me chama a atenção é a Bertoleza, que ela se apaixona pelo João Romão, e ele se serve de todas as benesses físicas dela, ela monta a venda dele, ela trabalha como um bicho para sustentar aquele negócio, ela é uma serviçal sexual, e quando ele se dá conta de que ele não precisa mais dela, ele a manda embora, e ela, de tristeza, se mata. Então, quer dizer, mais um texto literário mostrando a condição da mulher negra. Tempo que eu li o Cortiço também precisava ler hoje de novo. E que isso mostra que realmente não temos condições de igualdade de oportunidades para os negros. E acho que uma das nossas perguntas tem a ver justamente com isso, né, com os dados da realidade de hoje. Gente, o Cortiço é um livro do século XX. Macunaíma, da primeira metade do século XX. E nós estamos em 2021 e nós temos algumas perguntas que mostram alguns dados também bastante atuais, doloridos sobre isso. Eu acho que o Flávio vai fazer pergunta também. Não, até eu ia pegar um gancho ainda que a gente estava falando quanto a essa questão da escravidão, enfim. E aí tem algo que eu gosto muito de olhar na rede social, enfim, os influencers negros, enfim. Não só influencers, mas como artistas e tal, me chama muita atenção. Todo mundo conhece o Gilberto Gil, que ele bate muito nessa questão de o Brasil, além do mito da democracia racial, ele nunca deixou de ser um país que, né, prejudicasse as pessoas pretas, e a escravidão para ele nunca acabou. E aí ele bate muito na questão do racismo estrutural, onde eu quero chegar, que eu sei que o senhor faz o doutorado em cima da questão do racismo estrutural. O que levou, qual a provocação que o senhor teve para levar isso para dentro da faculdade, para a academia? Eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. Assim, meu tema é um tema que trabalha racismo estrutural, seletividade penal e segurança pública, fazendo uma intersecção desses 3 temas. Primeiro, uma questão vivencial, minha, pessoal. Ou seja, eu venho de uma família multirracial, meu pai é preto, minha mãe é branca, eu vivi o lado, vamos dizer assim, da negritude, da branquitude dentro da vida em geral, assim, da família. Isso sempre foi um tema de discussão dentro da minha casa, com meu pai, com a minha mãe, debates assim entre nós da realidade social. Eu já tinha assim uma tendência pessoal a familiar, inclusive, a debater esses temas, tá? Segundo, que na área de segurança pública a gente percebe que os negros e os pobres e os não brancos são muito mais objeto das ações institucionais. E não é por falta de vontade das polícias de fazer diferente. É porque existe uma estrutura social e filtros sociais que acabam meio que condicionando as ações. E a própria estrutura social como um todo, legislativa e etc.
e judicial e tal. E a terceira situação é que às vezes via assim, uma certa acriticidade de determinadas pessoas, inclusive pessoas não brancas, não só brancas, mas pessoas não brancas, frente à realidade social das pessoas não brancas. Então, eu via muito gente não branca tomando atitudes que potencializavam a exclusão, a opressão de outras pessoas também não brancas. Eu ficava me questionando, bom, mas como é que as pessoas não conseguem perceber que você está vitimizando sem necessidade, ou está mantendo um funcionamento de um certo tipo de atuação que poderia ser diferente, mesmo você sendo de origem étnica igual, vamos dizer assim. Sim. E aí eu comecei isso tudo me questionou, e eu achei a conclusão que, olha, que a gente precisava estudar melhor essa questão do racismo estrutural. Como é que se construiu isso no Brasil? É estrutural mesmo ou não é? Porque tem gente que diz que é sistêmico. Eu confesso que eu entendo que é estrutural, né? Não que os sistemas não estejam incluídos sistemas sociais, e estão, mas acho que um racismo, usando um termo, não vou usar o termo marxista para não ficar mal compreendido, mas serve bem, não é no sentido de Marx, mas é no sentido que eles querem dizer, eu falo mais no sentido do Giddens, mas no sentido, vamos usar o termo do Marx para as pessoas entenderem, é como uma superestrutura que está sobre tudo, ou seja, tudo passa pelaquela questão racial. Isso discute um pouco, tem um filósofo americano, um filósofo político muito bom, que é o Charles Wade Mills, e o Charles Mills, ele tem dois Charles Mills, né? Tem o Charles Wright Mills, que é um branco, que fala da elite do poder, etc., não é esse, e tem o Charles Wade Mills, que é um filósofo político, ambos são filósofos políticos, o Charles Mills é sociólogo. E o Charles Wade Mills, ele tem um livro que chama O Contrato Racial, que é um livro muito interessante, onde ele fala que a ideia da supremacia branca é um preceito político não declarado. Ou seja, que a política no mundo tem por trás um preceito político não declarado, que seria a supremacia branca, e que isso interfere em toda a visão da filosofia política. E que por isso que a filosofia política, ela por ser abstrata, ela acaba não enxergando as realidades étnicas e gera um descompasso com a realidade real, que é a realidade da vida das pessoas que são pautadas por essas questões raciais, por esses contextos. Então ele chama isso de contrato racial, que ele se inspirou também para escrever esse livro, de um livro da Carol Patman, que é uma feminista, que chama O Contrato Sexual, que é parecido, só que com uma visão entre os gêneros, ou seja, que a estrutura social ela foi criada para ser uma estrutura masculina, com uma subjugação da mulher num segundo plano. E que ele pegou a mesma ideia e disse que isso está vinculado também na questão de um contrato racial. Eu acho que isso é interessante na medida que a gente consegue perceber que a questão da raça perpassa todas as questões estruturais. E por isso que eu acho que realmente é estrutural. E por isso que a gente precisa entender isso. E buscando entender isso, eu também estou transportando esse estudo para dentro da minha área. Ou seja, onde é que na minha área eu posso, primeiro, contribuir para uma mudança de mentalidade. E segundo, como é que a gente pode ter uma visão diferente do que a gente faz, tendo que fazer o que a gente faz. Porque também a gente não pode ter uma visão romantizada aqui de que não existe criminalidade, seja de negro, seja de branco. A criminalidade está aí, entendeu? É lógico que nós temos índices de criminalização da população negra muito maior do que dos brancos, o que mostra que tem algum fenômeno estranho. Nem vou pegar o caso do Brasil, pego o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um livro muito bom da Michelle Alexander, que é uma ativista de direitos humanos, uma advogada negra, que chama The New Jim Crow, que é a nova Jim Crow, né, que é aquelas leis segregatórias americanas. Quando ela fala do sistema carcerário americano como terceira onda de segregação racial no mundo. O que ela diz? A estatística, não vou falar nem o que ela diz, as estatísticas. 75% das pessoas pretas do sistema carcerário são pessoas pretas ou pardas, presas, a grande maioria delas, por tráfico ou uso de drogas. Tá? 75% numa população em que 13% da população são pretos e pardos. 86% a 87% são brancos. Então, peraí, não tem cálculo criminal que demonstre essa desproporção, tá, entendeu? No Brasil, a gente ainda tem 53%, 54%, 56% de negros e temos aí 68%, 70% de encarcerados, 76%, dependendo do crime, de negros. Né? A vitimização policial no Brasil
chega a 83,19% de negros, comparativo com branco, dados do ano passado do Congresso, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, lógico, esses números são números que nos chamam a atenção. Tem a questão da vulnerabilidade envolvida, tem a questão de um espaço social mais degradado, de repente, por uma questão de classe, mas não tem dúvida que a questão da raça está ali implicada, né? E nós precisamos olhar para isso. Então, se a gente não conscientiza as nossas estruturas públicas, a gente vai continuar reproduzindo. Então, acho que o grande elemento é você fazer o que você faz com uma consciência racial, estrutural diferente, e aí você vai ter condutas que vão ir minimizando e equalizando e melhorando essa questão que envolve a racialidade e a justiça, seja a justiça criminal, a justiça comum, e a questão também que envolve os serviços públicos, as políticas públicas, e aí vai ampliando o espectro. Né? Nesse sentido, só aproveitar, já há ou se pensa em algum projeto, algum estudo para... na verdade, eu tenho duas coisas que nós estamos, na Polícia Civil do Estado, nós estamos desenvolvendo. Eu montei um grupo de igualdade racial dentro da polícia para discutir algumas questões. Eu estou terminando uma tese de doutorado agora que eu fiz uma pesquisa em toda a instituição. Para o ano que vem, a gente tem uma ideia de fazer um tipo de um... Isso depende do sistema, de a gente mexer nos temas. Eu quero fazer tipo um censo racial dentro da instituição, porque a gente não tem ideia de quantos brancos, não brancos, declarados ou autodeclarados nós temos exatamente. A partir disso, nós saímos de um seminário agora, eu tenho apoiado muito o trabalho do nosso Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, que trabalha com essas questões. Nós trouxemos aí, fizemos um seminário sobre neonazismo, para falar não só do antissemitismo, mas falar assim da questão da discriminação racial como um todo. Depois nós agora, no seminário da Polícia Civil, que terminou agora na sexta-feira passada, nós trabalhamos as questões que envolvem a diversidade e as questões raciais. Não só eu fiz uma palestra sobre racismo estrutural e a questão do letramento racial na segurança pública, mas trouxemos o André Lache para falar de antissemitismo, trouxemos a presidente do Tribunal de Justiça para falar de diversidade e outras pautas, junto com outras pautas nossas, investigação criminal, inteligência artificial, e outras coisas que não interessam para o trabalho da Polícia Judiciária, mas incluindo sempre essa pauta da igualdade, essa pauta da antidiscriminação. Agora, em 14 de dezembro, nós vamos ter um primeiro seminário estadual da Polícia Civil de racismo estrutural, de discutir de consciência racial. A gente ia fazer nessa semana, mas aí como alguns palestrantes que nós queríamos que tivessem presentes, a doutora Karen Luiz, que está vindo do CNJ, e outras pessoas que se prontificaram a participar, e só podem alguns naquela época, no dia 14, nós organizamos para que ela possa estar presente e outras pessoas que militam na área estarem presentes. E associado com a Ordem dos Advogados do Brasil como parceira, e a gente vai fazer esse seminário. E para o ano que vem, a gente pretende, já criamos um curso, e vamos trabalhar um curso interno de letramento racial e de conscientização dessas estruturas raciais. Nós queremos fazer um debate para que as pessoas reflitam. Veja, eu acho que é muito importante também a gente ter em mente, pelo menos na minha percepção, e não estou dizendo que é a única nem que é a certa, mas é a que eu tenho adotado, de que a ideia não é a gente buscar necessariamente culpados pelo fenômeno. Mas resolver. Acho que a gente tem que discutir o fenômeno, entender o fenômeno e ajudar para que as pessoas transformem a realidade. Não adianta eu ficar me batendo com o que foi feito há 100 anos atrás, mas é importante eu entender o que aconteceu há 100 anos atrás. Para que eu possa hoje não repetir, que eu possa hoje juntar outras propostas de transformação. Mas não adianta, e aqui não vou entrar em discussão, e não vou entrar em discussão não é porque eu não quero, é porque não é o momento, né? Podemos discutir a questão da reparação histórica, a questão do reconhecimento, que eu acho que é importantíssimo, o reconhecimento. Não compare reparação e reconhecimento com indenização, que é outra pauta. Né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Eu sou a favor dessas discussões, todas elas, mas eu só não quero passar uma sensação, quando eu falo isso, que não quero arrumar culpado, de que eu estou abandonando essas pautas. Não, não é isso. Mas eu acho que é muito importante nós entendermos o fenômeno para transformar a sociedade hoje. E eu, nesse ponto, eu sou
eu não sei se eu sou um otimista sempre ou se eu sou otimista nessa pauta, mas eu sou um otimista. Eu tenho visto as reações que eu tenho recebido de plateias que eu tenho participado em lugares eminentemente brancos, cidades e faculdades eminentemente brancas, que eu tenho ido discursar, e ao final eu vejo que as pessoas ficam impactadas, que as pessoas ficam sensibilizadas com aquele processo. Tu vê que elas passam a perceber, é como se fosse um despertar para alguns, assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto isso por esse ângulo, né? E isso tem ajudado assim a multiplicar. A gente não tem que ter a pretensão de mudar todas as consciências ao mesmo tempo, mas se eu mudo uma consciência aqui e outra ali, isso vai fazendo o conjunto da obra da transformação ao longo do tempo. E além dessa formação interna para dentro da polícia, acho que é super importante, o que mais daria para fazer? Eu fico muito preocupada com o que a gente está formando para além desses espaços mais específicos, formando em termos sociais, formando via mídia, formando pelas escolas. Existe alguma ação, por exemplo, produção de cartilha, orientações na mídia que podem ser feitas para esse tema ser melhor ou mais amplamente difundido? Porque a educação racial ou a educação antirracista, ela é urgente. Urgente, sem dúvida. Assim, e não pode ser só do ativista. Não, exato, exato. Assim, eu acho que o ativismo, normalmente o ativismo em geral, e principalmente no começo do movimento, eles têm, vou usar um termo que agora não me entendam errado, mas é um termo que a gente fala assim, uma certa estridência. Mas a estridência dos momentos ela é importante. Por quê? Porque precisa fazer aquilo ser visto. Chamar atenção. Chamar atenção. Num segundo momento, a gente precisa entrar num debate mais racional do fenômeno, e como uma sociedade democrática nós vivemos, nós temos que buscar convergências. Né? Nós não vamos conseguir uma sociedade democrática ter unanimidade, isso não existe. Isso é uma ilusão. Até porque a diversidade faz parte do processo. Tem um filósofo que eu gosto muito, que chama o Gilles Deleuze. O Deleuze tem uns livros que falam muito sobre diferença e tal. E uma frase que ele tem que acho que é muito impactante para mim é assim, que a única coisa que se repete no ser humano é a diferença. Quer dizer, na verdade, ninguém é igual a ninguém. Nem é igual nos interesses, nem nos gostos, nem nas perspectivas pessoais, nem nos desejos, nem nas intenções, nem na parte física, nem em nada. Então, a ideia de alguns, criada politicamente, de que as pessoas podem ser formatadas num modelo igual, isso é uma ilusão política que não existe. Né? As pessoas são diferentes. Agora, quer dizer que porque a gente é diferente, a gente não consegue dialogar, a gente não consegue chegar a consenso? Não, a gente consegue. Só que nós temos que estar predisposto para esses consensos. Né? Buscar convergências, como eu digo. Divergências vão haver sempre, mas consensos nós vamos ter que achar. Numa sociedade plural e democrática, a gente tem que trabalhar para buscar esses consensos. Acho que esses consensos são importantes. O que a gente quer, qual é a sociedade que a gente quer. Então, esse debate é muito importante. E aí sim, os movimentos políticos, sociais, a sociedade civil organizada é importante. E perceber, bom, o que eu quero para a minha sociedade? Eu quero uma sociedade plural, aberta, democrática, livre. Será que a gente tem essa noção do que a gente quer como nação? Às vezes eu fico em dúvida. Não é muito simples isso. Não é? Não é muito simples. Se fosse simples, estava tudo resolvido. A discussão dos Estados-nação aí, então até hoje esse debate, né? O que é a nacionalidade, o que é a brasilidade, no caso nosso do Brasil, o que a gente busca enquanto nação, qual é o padrão de nação que a gente quer, qual é o padrão de convivência, se é que existe uma possibilidade de um padrão. Por isso que eu acredito mais em convergências importantes, vamos chamar assim. Vamos dizer, um valor que me parece que a sociedade brasileira hoje, de regra, lógico que vamos ter gente contra, mas regra, a sociedade brasileira quer ser uma sociedade democrática. Nós não queremos ter uma sociedade mais com tutela do pensamento, com tutela de atitudes, com tutela de gostos, com filme que eu posso assistir, que eu não posso assistir, lugar que eu posso ir, que eu não posso ir, e por aí vai. Acho que isso aí é uma coisa que já está meio sedimentada. Bom, o que mais? Será que nós queremos ter uma sociedade plural, no sentido da diversidade? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Igualitária, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Então, aí vem o convencimento político. Né? Qual a vantagem de ser uma sociedade mais igual? Né? Qual a vantagem de ser uma sociedade mais desigual? Quais as desvantagens e etc. Então, isso é uma discussão política. Né? Discussão política. E a lei é o fenômeno que atua a partir dessa discussão política. Então, eu acredito que nós temos uma tendência, enquanto sociedade,
a ser mais diversos, a tendência a sermos democráticos. Isso que eu estou falando não quer dizer que não tenha gente que pensa diferente, nem muito, até um grupo razoável que pensa diferente. Mas no geral, assim, depois de tirar um termômetro da sociedade, da maioria, ou uma porção da maioria, eu acho que a gente tem algumas tendências para uma vida mais diversa, a gente aceita melhor a diversidade, a gente aceita bem a ideia da democracia no Brasil, e eu acho que a gente aceita a possibilidade de ter uma sociedade mais inclusiva ao longo do tempo. Eu tenho muita esperança na nova geração, sabe? Porque eu acho que a nova geração, eles já vem com uma consciência nesse sentido, mais suscetível a ouvir esse tipo de discurso. Quer dizer, eu vou dar um exemplo, meio ambiente. Meio ambiente, Trânsito. muitas questões que envolvem o meio ambiente começaram dentro das casas, não pelos pais, pelas mães, mas pelos filhos, pelas crianças, que entraram dentro de casa, pai, não mistura o lixo, que a professora está dizendo para não misturar, isso aí faz mal para os peixes, para os não sei o quê, blá, blá, blá. Então, e aí os pais foram também se adequando àquela situação. Vejam como é importante a educação, né? Inclusive das crianças. Ou seja, é um processo que nós vamos trabalhando, mas essa geração mais nova ela é mais aberta, ela é mais plural, ela é mais democrática nesse sentido. Mais sensível, talvez tenha uma propensão mais larga ou mais aberta a temáticas associadas a grupos vulneráveis, né? E acho que essa ideia da educação antirracista ela é super importante. Eu queria também dar um dado que é fundamental para nós, do ponto de vista educacional. Hoje, a escola pública brasileira ela é fomentada, basicamente, por professores formados ou em universidade privada, ou na educação à distância, e alguns em universidade pública. Mas nós temos visto cada vez menos pessoas jovens interessadas em licenciatura, ao passo que a gente ainda precisa compreender como é que nós vamos ter uma política educacional adequada para uma educação antirracista. Eu orientei uma dissertação de mestrado que mostrou um estudo do acervo de textos literários que o governo federal constitui por meio de editais públicos, portanto, verba pública, para colocar livros nas bibliotecas escolares, que grande parte dos livros de literatura que são destinados ao público das escolas públicas brasileiras hoje tem como personagens principais pessoas brancas, como se a nossa literatura destinada à composição de acervos fosse formada por um perfil humano que não representa toda a nossa pluralidade étnica. E eu vejo isso com muita preocupação, porque nós temos um Estado que está comprando acervos para formar o Plano Nacional da Biblioteca na Escola, e esse acervo que vai ser, talvez, o único livro que muitas crianças vão ler ao longo das suas vidas escolares, ou o único tipo de acesso à literatura que essa criança vai ter vai ser por meio da escola. É um tipo de literatura, e eu não posso generalizar em um momento algum, mas são dados estatísticos que mostram isso. Pesquisa do Cassiano Assunção, programa de pós-graduação em educação, universidade onde eu trabalho, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, e que a gente conseguiu constatar que mais da metade dos personagens que aparecem nessas histórias, essas narrativas, são personagens não negros. E quando eles aparecem com estereótipos. Quer dizer, nós temos toda uma carga cultural, muitas vezes legitimada pelo próprio poder estatal, que torna menos visível o sujeito negro. E aí, claro que eu quero também dizer que o negro existe, o negro tem voz, e quando a gente usa aquela expressão quero dar voz a negro, a gente está cometendo uma gafe linguística enorme, mais um racismo linguístico, porque todos temos voz. A questão é que algumas vozes são inviabilizadas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Fernando, até porque tu estás pesquisando bastante sobre racismo estrutural, o quanto o Estado também pode ser, ou não, como é que tu enxergas isso, um potencializador, mesmo que de forma inconsciente, de desigualdade racial no Brasil? Essa pergunta sua é muito importante, sabe por quê? Porque isso está na dimensão do que a gente chama nos estudos raciais de racismo institucional. Exatamente. O racismo institucional está ligado à relação do racismo com as estruturas do Estado. Tá? E não podemos ir além um pouco do Estado, porque o racismo institucional a gente pode enxergar também nas instituições privadas, de certa forma. Tá? Menos mulheres negras, menos mulheres negras, menos homens negros, menos salários diferentes, estruturas, oportunidades, etc. Então, esse racismo institucional, no que tange ao Estado, ele é um racismo vinculado por meio das instituições.
E as instituições, elas estão mergulhadas nessa estrutura racial, estrutural, e elas refletem isso se elas não tiverem uma percepção crítica do fenômeno. Então, o que acontece? As instituições são as demonstrações de como o Estado se apresenta, como se executa as atividades por meio do Estado. Porque o Estado é um ente abstrato, que se cria instituições abstratas, são formadas de pessoas, mas essas instituições abstratas, elas têm, de certa forma, uma certa ideologia por trás, uma certa forma de fazer as coisas. E essa forma de fazer as coisas está vinculada a uma... Vamos entender, tem várias teorias, mas vamos entender assim, como uma percepção comum das subjetividades individuais, tá? Essa percepção comum dessas subjetividades individuais gera um conjunto de como a instituição pensa determinadas coisas, tá? E essa forma como a instituição pensa determinadas coisas reproduzem a instituição de como as coisas acontecem em nível institucional. Então, se você não tiver uma perspectiva de incluir na visão institucional ou nas formas, nas práticas institucionais, de incluir posturas que visem trazer igualdade social, ou excluir a discriminação, ou ser antirracista, que seria um termo, ou antixenófobo, ou antimisógino, você vai ter uma estrutura que vai reproduzir a estrutura geral que tu está mergulhado. Quer dizer, a estrutura institucional ela está mergulhada dentro de uma questão maior, que é a questão estrutural geral, assim, é a questão da economia, a questão da subjetividade, a questão de como as pessoas enxergam o mundo, a questão de como as instituições agem, e nesse caso é o racismo institucional. Então, nesse ponto, o Estado é um propulsor, sim, de políticas discriminatórias por uma questão, basicamente, não de uma discriminação direta, como a gente diz nos estudos antidiscriminatórios, mas o que a gente chama de um processo de discriminação indireta, ou seja, manutenção de realidades que se alongam no tempo de forma crítica e que reproduzem estereótipos e inferiorizações de pessoas não brancas ao longo do tempo, porque você não discute aquilo. Dominados e dominadores. E começa aquilo, continua eternamente a mesma realidade. Você tem que interferir nessa realidade para você poder alterar. Se você não faz isso, tu vai continuar comprando livro que não retrata personagens negros, apesar de ter 56% da população negra no Brasil. Tu vai continuar exportando discutindo... É isso. Toda essa questão acrítica. E aí, não é ser chato, não é isso. Né? Queremos tirar todos os livros que tem personagem branco, botar só personagem preto. Não é isso. É entender que a diversidade tem que estar dentro do processo da realidade brasileira. Então, nós temos que ter um pouco de senso crítico para escolher. E se escolher livros que apontem, por exemplo, só personagens brancos, você tem uma visão crítica daquilo para explorar aquilo criticamente. O material didático, eu posso fazer o contraponto, por exemplo. Claro, exatamente. Então, se você não tem uma educação crítica, você é uma reprodutora crítico da situação. E qual é a situação? A reprodução inercial do que sempre foi. O que sempre foi? Uma estrutura onde os negros são inferiores e os brancos são superiores. E os retratos sempre parciais. Exatamente. Por isso que o Charles Mills fala que nós vivemos, na verdade, um chamado contrato racial. Ele fala que o contrato racial é anterior ao contrato social. Porque o contrato social, e tem um exemplo bacana sobre isso, que um dos contratualistas famosos aí, que é um dos ícones do liberalismo econômico, é o John Locke. O John Locke ele foi um dos estudiosos do contrato, né, do Pacto Social, começou em Hobbes, Hobbes, Locke, Rousseau e depois o Kant, que são os grandes contratualistas, depois veio o John Rawls no momento seguinte, com um contratualismo um pouco diferente. Mas o contrato social é aquela ideia do estado da natureza, que os homens vivem num estado da natureza, que depois se reúnem para criar o estado civil, para instituir a sociedade. No caso do Hobbes era a segurança, no caso do Locke era a segurança, a liberdade e a propriedade privada, e a vida, era a proteção objetiva do Estado, e depois do Rousseau é a liberdade, a democracia, etc. Entre aspas. O Locke, apesar de tudo isso, os seres humanos são iguais, os homens são iguais, ele era acionista da Royal African Company, que fazia tráfico de escravos na Inglaterra. Quer dizer, são coisas paradoxais, entende? Por isso que se discute muito que a igualdade do contrato social, e aí que vem a ideia do contrato racial, era um contrato não entre todas as pessoas de indivíduos, só para determinados indivíduos. Os brancos e os não brancos estavam excluídos desse processo. Entravam como subpessoas, como ele fala, que são pessoas que são
tidas para serem mais objeto do contrato do que titulares de direito. A ideia do contrato racial é bem interessante. Nesse sentido, o que pode ser feito para mudar esse panorama hoje, de ter mais pessoas pretas, não só em cargos de liderança, mas em cargos de... Eu acho assim, primeiro, conscientização. Eu não acredito que a gente vai transformar isso sem conscientização. Conscientização de todos os agentes, né? Segundo, políticas afirmativas. Eu acho que as políticas afirmativas, elas são importantes, sim. Tu achas que nós estamos num caminho progressivo em termos de políticas afirmativas? Nem tanto. A gente precisa melhorar um pouco as políticas afirmativas, porque, principalmente as políticas afirmativas de serviços públicos, concursos públicos, principalmente os concursos de nível mais alto, o nível de pessoas que conseguem entrar pela forma como está sendo feito o recorte racial é pequeno. Né? Juízes, promotores, procuradores do Banco Central, esses concursos de maior nível, como realmente... As políticas afirmativas hoje? Eu acho que elas são importantes no Brasil. Quiçá daqui a um tempo a gente não precise mais. O ideal é que a gente não precise mais. Mas eu acho que a coisa tem toda uma questão, reparação histórica, oportunidade, igualdade, uma justiça por equidade, etc. Várias coisas. Mas eu acho que tem uma questão, do meu ponto de vista, eu acho que é uma das mais importantes. Eu acho que é naturalizar o negro nos espaços. O negro e a negra, né? Eu quero dizer negro só no sentido de retórica. Naturalizar a pessoa nos espaços. Por quê? Porque se você nunca teve um médico preto, uma médica preta, você, criança preta, não vai achar que tu pode entrar numa faculdade. Entendeu? Se vê e muitas vezes entra, claro. Eu já tive inúmeras crianças e adolescentes que me procuraram, pardos e pretos, dizendo assim: ah, delegado, que bacana, me espelho no senhor, eu quero ser delegado, quero ser... Mas por quê? Porque ele enxerga que tem alguém que ele se identifica. Né? As faculdades, pode pegar medicina, odontologia, direito mesmo, as públicas, entre outras, não tem. Eu fui professor de uma universidade, estou professor de universidade há quase 20 anos, né? Entre idas, saídas e outras. Olha, eu me lembro assim, na faculdade que eu trabalhei 12 anos lá, não vou dizer o nome aqui, mas é uma faculdade que eu gosto muito, tenho muitos amigos e tal. O único professor preto pardo que eu conhecia era eu e um professor de educação física. Não tinha mais ninguém, tinha mais de 12 mil alunos na faculdade, 15 mil. E como é que você se sentia assim, quando chegava no ambiente que só ser o... Eu lembro uma vez que eu fui dar aula num cursinho preparatório para concurso, numa cidade. E eu tenho uma relação fantástica com os meus alunos, sabe? Meus alunos, eu tive uma relação maravilhosa com todos eles sempre. Os alunos me respeitam, gostam de mim. Fui paraninfo não sei quantas vezes nas faculdades. Então eu tenho uma relação fantástica com os alunos. Então, e eles têm um carinho especial comigo e eu com eles. Então é uma coisa muito, muito boa. Mas eu lembro uma vez que eu fui dar aula, e foi muito bom também esse cursinho que eu estou falando para vocês, mas assim, eu entrei na sala de aula para dar aula no cursinho preparatório, concurso de oficial de justiça, Polícia Civil, eu não me lembro. E quando eu entrei na sala, eu vi que os alunos uma plateia eminentemente branca, eles levaram assim eles se estranharam, não vou dizer que eles se assustaram, mas eles se estranharam. Logo depois começou a aula, eles gostaram da aula, ficaram meus amigos, telefone, churrasco, professor, não sei o quê. Mas você viu que eles se espantaram. Por que eles se espantaram? Porque não é normal, eles não estão acostumados. Não é uma figura normal numa faculdade de Direito, num curso preparatório, concurso jurídico. Não é normal. Não é normal. Não é anormal. Não é normal tu ir no médico de um hospital bom de Porto Alegre, de qualquer lugar do Brasil, entrar e ter um médico preto, posto de saúde. Normalmente os tinos preto ou pardo era cubano. Tinha vindo de Cuba para cá para atender mais médicos. Né? E por aí vai. Então, diretores de empresa, diretores de banco. Um exemplo que eu gosto de dar nesse negócio, que eu acho que é muito representativo, é o futebol. Todos os grandes jogadores do Brasil são pretos e pardos. Tá? Lógico, nós temos bons brancos, o Zico, o Renato Portaluppi, como os gaúchos que gostam de falar, o Dunga, o Kaká. Tá, mas tu vai, Falcão, vai aí, os pretos... Tu até não consegue lembrar de tantos, Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Milton Santos, Djalma Santos, Júlio César, Romário, Neymar, sei lá, tem, né? Quantos técnicos de futebol de grandes clubes são pretos no Brasil? Quantos? Quantos diretores de clube, grandes clubes, são pretos no Brasil ou pardos? Hoje é só um, né?
Não, só o Roger. Tu vai falar Roger. Eu digo presidente. Roger Machado. E eu digo presidente, o presidente da Ponte Preta é o único presidente. É o único, mas presidente de clube, que é um grande clube histórico, famoso, na segunda divisão, é um dos grandes clubes brasileiros. Eu lembro do técnico, lembro do Hélio dos Anjos, que foi muitos anos técnico em Goiás. Lembro do Cristóvão, que foi campeão pelo Botafogo, se eu não me engano, de uma vez, tiraram ele do time no outro ano. E o Adílio, que foi um grande jogador do Flamengo, que foi técnico do Flamengo também um ano, foi campeão e depois tiraram o Adílio da... Por que é isso? Isso é estrutural. Quando chega na área de disputa, os espaços privilegiados, o negro acaba sendo excluído. Mas nesses casos, tu achas que a gente precisaria ter uma lei também para delimitar algum percentual de vagas em todas as áreas, assim como a gente tem a lei de cotas para ingresso às universidades? Eu acho que no serviço público e nas universidades públicas, eu acho que sim. Aí eu acho que sim. Agora, na área privada é uma coisa muito complicada. Eu acho que para empresas, determinadas políticas afirmativas para determinadas empresas, eu acho que seriam muito importantes como uma forma de incentivo. A gente tem que dosar isso bem, porque nós temos uma certa... não tolher a liberdade das pessoas de escolha, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a gente precisa incluir um contingente de pessoas pretas e pardas que tem que ter oportunidades. Então, a gente precisa criar mecanismos para isso. Por isso que eu acho que a conscientização ela é muito importante. Eu, quando dou minhas palestras, eu mostro umas fotos que mostram, assim, por exemplo, empresa que presta serviço para a XP, por exemplo, tecnologia, tem 200 colaboradores, não tem um moreno, não estou dizendo nem preto retinto, estou falando moreno, não tem um pardo. E aí vai, Tribunal de Justiça de São Paulo, Comando do Exército, para todos os lugares, não tem, entendeu? Não tem. Você olha as fotos, você não vê, não tem. Como é que num Braís que tem 50% no mínimo, 52, 53, 56%, dependendo da metodologia por cento de pessoas pretas ou pardas, não tem pardo e preto em lugar nenhum, entendeu? Quando surge um, é um fenômeno. Eu sou o primeiro chefe de polícia negro do Rio Grande do Sul em 181 anos. Tá? Aí eu sou pardo, entendeu? Mas assim, e me julgo preto, lógico, pelas questões sociais que envolvem o fenômeno, mas eu digo assim, eu sou o primeiro. A gente vai dizer assim, não, mas aqui delegado é uma função importante. Então, eu pergunto, eu digo isso para todo mundo, não estou menosprezando minha profissão, eu não trocaria por nenhuma outra. Mas todo mundo sabe que polícia nunca foi alguma coisa de elite. Nem a polícia militar, nem a polícia civil. As profissões passaram a ser mais respeitadas e melhor remuneradas há alguns anos para cá. Não era uma coisa de elite. E nós temos 181 anos, e em 181 anos nunca tinha chegado ninguém nessa função. Quer dizer, não tivemos gente? Não, tivemos gente sim, mas não chegava, não chega. Por isso que no dia da minha posse, eu falei para o governador Eduardo Leite e fiz questão de enfatizar que eu entendi esse processo como um ato de combate ao racismo estrutural. Não porque eu cheguei na função em razão da minha cor da pele, não é isso, mas a cor da pele não me impediu que eu fosse escolhido para exercer a função. Então é assim que o racismo opera. Institucional e o estrutural opera dessa forma. Então, quando a gente percebe que a gente tem que vencer essas barreiras, que são muitas vezes barreiras de preconceito sem menor sentido, o cara tem condições, o cara é bom, a mulher é competente, é capaz, tem todas as condições, tem. A cor da pele dela não interessa, vamos botar aquela pessoa que ela interessa. Agora, tem uma questão de representatividade, que é o que nós vivemos hoje. Nós temos pretos nessa função, nessas funções não temos. Bom, então, se tiver uma pessoa com condições nessa condição, vamos olhar com bons olhos. Entendeu? Inverte o negócio. Por quê? Porque nós precisamos de representatividade. Nós precisamos de... Por isso hoje tem um esforço grande, uma mulher negra no STF. Mas por quê? Porque nós nunca tivemos para ter representatividade, para uma mulher negra chegar lá e fazer o que todo mundo sabe que uma pessoa capaz, competente e que não é branca possa fazer. Isso vai gerando nas pessoas uma percepção de que as pessoas são capazes, de que as pessoas têm as mesmas condições, de que as pessoas se naturalizam aquilo. Então, se naturaliza aquilo, quando eu for no médico ser atendido por um dermatologista, vai chegar uma negra ou um negro, vou ser atendido. Eu tenho uma médica dermatologista de São Paulo que eu sigo, que é preta, o pai dela já era preto dermatologista também, ela tem uma rede social com 350 mil seguidores, e ela é uma mulher de extremo sucesso na área médica, como dermatologista. Mas não era o padrão até muito tempo atrás. Hoje as pessoas já estão vendo com normalidade, Então, isso é um fruto de um trabalho histórico,
que envolve o que a gente chama na filosofia de estética, né? Que é a noção do que é bonito, do que é adequado, do que é adequado socialmente, assim, para visualmente falando. Então, isso vai alterando, né? A propaganda ajuda, a mídia ajuda, os filmes ajudam, tudo ajuda. E, para ti, qual seria o grande valor ou a contribuição que a gente, enquanto cidadão, pode dar, que a mídia pode ofertar, que os centros de ensino, o CEIS, que é um centro de ensino também, podem oferecer para contribuir para essa tomada de consciência? Esse ato aqui que nós estamos fazendo já é um ato nesse sentido. É um ato de conscientização, de divulgação, vamos chamar de letramento racial, que é o termo que se usa hoje, mas é um ato de reflexão. Acho que a reflexão com ação, porque não adianta a gente ficar só na reflexão e não partir para a ação, né? Exatamente. Reflexão com ação, ou seja, entender o valor, é importante a diversidade, então eu sou dono de um estabelecimento, eu vou trabalhar para incluir a diversidade do meu portfólio. E que elas sejam contínuas, né? Não E só que elas parada sejam no dia da permanentes, consciência e não só de moda, né? Negra. E eu quero dizer também para o nosso público que nos assiste, porque esta nossa conversa, esse nosso bate-papo vai ficar nas redes sociais. Então, durante o período específico de tempo, nós temos um edital que está aberto no CEISC, que é uma ação afirmativa, que é doação de bolsas de estudo, de 20 bolsas de estudo, com um regramento muito claro para pessoas de origem negra. Quem não conhece o CEISC pode passar a conhecer por meio dessas ações afirmativas que ocorrem todo ano. O nosso regulamento está no blog do CEISC, blog.ceisc.com.br. É óbvio que são ações bastante incipientes ainda, num contexto em que nós buscamos cada vez mais nos empoderarmos também do ponto de vista teórico, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista também político e jurídico, do que a gente pode fazer cada vez mais e melhor para combater práticas de discriminação racial. E aí eu queria dar um número aqui que eu acho que é bem importante para a gente ampliar o debate, daqui a pouco a gente já assim, se encaminha para o fechamento, que é justamente sobre ações afirmativas. Acho que a criação em 2010 da Lei de Cotas foi um grande avanço sócio-histórico, político e cultural aqui no Brasil. Não tenho dúvida. Em 2010, nós tínhamos em torno de 6% da população brasileira ingressante na universidade pública por meio de cotas, em 2019 para 35%. Mas vejam, 35% ainda não chega perto dos 50%, que em tese é mais ou menos a população negra ou parda no Brasil. Só a política de cotas me parece que não vai resolver o problema. A consciência é importante, mas o que mais a gente poderia pensar em termos coletivos de ações para termos uma igualdade racial efetiva? Uma coisa que está impactando muito alguns estudantes cotistas que têm ido para áreas muito tradicionalmente da elite, vamos dizer assim, intelectual, econômica do Brasil, etc., a oportunidade de se manter nos cursos com igualdade. Acesso, permanência, né? Por exemplo, além do acesso, uma bolsa para se manter. As pessoas não conseguem, por exemplo, ter o mesmo nível de acesso, comprar os livros que precisa, não conseguem se deslocar, até a questão da vestimenta, de se vestir adequadamente com aquele grupo que ele está inserido. Isso tem criado estigmas sociais e uma dificuldade de integração dessas pessoas que muitas vezes são olhadas nesses espaços, infelizmente ainda com aquela ideia assim, lá vem esse negrinho aí que tirou minha vaga, que tirou a vaga do meu amigo. Por trás desse discurso, tem uma coisa muito, muito séria que precisa ser vista, quer dizer o quê? Ninguém tira o espaço de ninguém, mas na verdade é que está tão incrustada nesses grupos que o espaço sempre foram deles, que quando surge uma política afirmativa, alguém vai dizer assim, mas vai tirar meu lugar, vai estar tirando o lugar do outro. Não, tirando o lugar de quem? Na verdade é que todo o espaço era com a ideia de que o espaço era de determinado grupo étnico, entendeu? Só que isso tem sido importante, mas muitas vezes você vê relatos de professores que atuam nessa área da diversidade, junto a esses alunos que entram por cotas, que eles têm depois os desafios do curso. E os desafios do curso não são menos desafiadores. Porque, às vezes, as pessoas que vão para uma faculdade privada, como bolsa, ou do ProUni, como é o termo que usa até hoje, ou então das faculdades públicas,
acabam depois se sentindo excluídos, se sentindo inadequadamente, as pessoas usam um determinado tipo de roupa, as pessoas... Não que não vão transformar as pessoas, mas um mínimo para as pessoas até poderem manter o curso, compra de livros e etc. Então, tu imagina uma pessoa que faz uma faculdade de medicina, que entra pelas cotas, que vem de uma classe social... De outro estado, muitas vezes. De outro estado, muitas vezes, sem dinheiro, sem condições da família ajudar, a pessoa vai sobreviver de que jeito? Né? Tem aula o dia inteiro, não tem uma bolsa, precisa comprar roupa, precisa comprar livro, precisa... Como é que faz? Deixa entrar, mas não permite que saia, né? Não consegue... Entendeu? Aí acabam que desistem no meio do caminho e a gente não consegue ter uma efetividade. Aí, isso é a mesma coisa em concursos públicos. O que tu percebe, por exemplo? A grande maioria das pessoas pretas e pardas que passam em concurso público de alto nível, pega a área jurídica, tá? Não vou falar de outras áreas, vou falar da área jurídica. Juiz, promotor, defensor, delegado, procurador do Banco Central, procurador do INSS, sei lá, juiz do trabalho. Todas as pessoas, praticamente todas, grande maioria que eu digo é mais de 80%, vem de famílias pretas ou pardas já estruturadas economicamente. Ou seja, não são pessoas que vieram daquela linha, rompendo a linha da pobreza e que chegaram. Essa é a exceção da exceção. Eu digo, pois, na minha família, quem rompeu o ciclo da pobreza não fui eu. Eu sou delegado, chefe de polícia, meu irmão é juiz de direito de São Paulo, minha irmã é professora de história formada pela USP. Quem rompeu o ciclo foi meu pai, né? E minha mãe, que é branca, veio de uma família já muito melhor estruturada financeiramente. Meu pai não, meu pai veio de uma família pobre que ele rompeu os paradigmas pelo esforço, pela espartanidade, pela dedicação, pela vontade, por tudo. Pela capacidade intelectual privilegiada que meu pai sempre teve. Então, isso trouxe uma possibilidade diferente para nós hoje. Outro dia eu participei de um debate, faz 1 ano ou 2 anos, os negros nas carreiras jurídicas. Tinha uma defensora pública, tinha um juiz, um desembargador do trabalho e mais um outro defensor, ou um outro promotor, não me lembro. Todos eles, com exceção do desembargador do trabalho, que disse, olha, eu vim de uma classe mais pobre, mas eu fui advogado há muitos anos, e na advocacia conseguiu se estabelecer financeiramente. Aí depois que ele estava estabelecido na advocacia, depois de muitos anos, ele conseguiu fazer um concurso público para juiz, virou juiz do trabalho e hoje é desembargador. Então, os outros todos vieram de classes médias. Eu vim de classe média, meu pai é funcionário do Banco do Brasil, a defensora era de classe média, o outro colega vinha de uma classe média, quer dizer, economicamente já estava estruturado. Quer dizer, nós temos que pensar para além das cotas. Porque as cotas podem virar um justificativo teórico de que, bom, agora eu fiz contigo o que eu precisava fazer. Entendeu? Agora tu se vira. Há uma triste coincidência, que é a maioria da população negra é pobre. Então, talvez, e aí claro, é uma questão que eu lanço também para debate, talvez o principal problema seja combater hoje a desigualdade social, e aí, por extensão, a gente conseguiria combater a desigualdade racial? Também, como é que tu pensas também, isso? Mas assim, ó, com esses dados, isso foi uma pauta de discussão muito forte no Brasil já, a questão da discussão de classe e raça. Tá? O próprio grupo do Florestan Fernandes tinha uma ideia de que para combater a exclusão racial, você combatendo a exclusão de classe, você chegaria nesse termo. Mas está demonstrado que não é suficiente. É bem verdade que as políticas de cotas, elas são sociais e raciais. Elas não são exclusivamente raciais. Ou seja, alguém que vem de uma classe racial super não vai ter determinados espaços, a não ser em determinados concursos de alto nível. Né? Para entrar na faculdade não é assim. Para entrar na faculdade tem que ter um misto de classe e raça. Que eu acho importante, porque nós queremos dar oportunidade para as pessoas. Né? Eu passei sem cota, eu acho que as pessoas na minha condição têm todas as condições para passar em qualquer concurso sem as cotas. Não que eu ache errado as cotas, eu acho as cotas importantes, e vou dizer mais importante do que só as oportunidades, que é muito importante, é a naturalização do negro nos espaços, eu vou dizer isso. Onde você tem gente, enquanto não tiver um juiz negro lá, os caras vão entrar numa sala de audiência e vão achar que o cara que está ali está limpando, ou vai fazer não sei o quê, ou é o porteiro. Então tem que naturalizar as pessoas nos espaços. Agora, para aqueles que vêm de uma classe menos favorecida, que a grande maioria dos negros vem, nós precisamos pensar políticas que envolvam a classe e a raça.
Ou seja, a raça pelo acesso e a classe por se manter, porque senão a pessoa não vai conseguir se manter. Ou seja, nós precisamos de políticas públicas multissetoriais também. Multissetoriais. Essa classe aqui não atinge só os negros, os pobres brancos que entrarem na universidade por um regime de cota social que nós temos, e escolas públicas, pobres, etc., também vão precisar de apoio para se manter numa faculdade de medicina, numa faculdade de direito, numa faculdade... Por quê? Porque se você não fizer isso, as pessoas não vão ter mínimas condições de começar o curso, mas não termina. Aí, nesse sentido, eu vou aproveitar para lhe perguntar como é que o senhor vê hoje essa execução das políticas afirmativas, enfim? Eu acho que elas estão evoluindo. Essa nova lei agora que saiu, eu estava comentando com a professora Luana antes, eu não tive tempo de ler ainda, por causa das atividades intensas do meu trabalho, do dia a dia, né? Mas é uma coisa que eu sou simpatizante das políticas de cotas, e por todos esses motivos, eu acho que, além da reparação histórica, além de tudo, acho que é muito importante para que as pessoas naturalizem, para que as pessoas tenham acesso, para dar oportunidade, para ajudar as pessoas a encontrar espaço. Não sou exclusivamente focado na raça, eu acho que a raça é um fator importante, mas a classe também tem que ser enxergada, né? E eu acho que nós fazendo isso, a gente entra no que a gente chama, lá na filosofia política, de política por equidade. Ou seja, as pessoas não têm o mesmo ponto de partida, você vai permitir que as pessoas com pontos de partida diferentes possam chegar no mesmo momento no objetivo. Né? Tem uma imagem na rede social que é muito legal, de umas pessoas vendo um jogo de futebol que tem uns caixotes, acho que todo mundo já viu isso. Entendeu? Aqueles caixotes são a equidade, é o que tu permite que todo mundo possa olhar o jogo do mesmo jeito. Né? Porque se um é baixinho, o outro é bem alto, etc., se tu botar os caixotes tudo igual, um vai olhar, os outros dois não vão conseguir olhar. Ela né? é clássica. Então, esse é clássico, mas é uma boa metáfora do que seria política por equidade. E talvez trabalhar cada vez mais, eu penso, o conceito de meritocracia. Né? Nós vamos trabalhar a noção de desigualdade na medida em que nós possibilitarmos condições iguais para todos, de educação, de moradia, de acesso à cultura. O Ross que fala isso, que a meritocracia é uma coisa que tem que ser muito bem entendida, por quê? Porque a meritocracia pela meritocracia, dentro de um contexto racial e social desigual que nós temos no Brasil, ela nos transforma num mérito, ela se transforma numa ideologia. Uma ideologia que mantém, e quem fala muito isso é o Michael Sandel, que mantém as estruturas sociais como elas sempre foram. Autor super importante. Sim. O que é Justiça, por exemplo, é um livro dele que vale a pena fantástico, ler. Maravilhoso. Aliás, hoje estamos aqui indicando vários autores que são importantes. E aí, como professora de redação, quero deixar claro também que esses temas sobre os quais estamos falando agora, normalmente são temas de concurso público, noção de liberdade, de igualdade, as classes sociais que estão à margem dos grandes conglomerados políticos, econômicos, e esses autores que estão sendo referenciados aqui sempre são boas leituras, a gente tem que ter sempre um bom repertório, né? Sim, sempre digo que ninguém fala o sobre livro um tema do sem ter Sandel, repertório. eu já li vários, mas aquele dele, Justiça, quer fazer a coisa certa, é fenomenal, né? Leiam. É um grande investimento. Verdade. Mas para a gente ir para o fechamento, eu acho que é importante a gente dizer alguns autores que a gente considera que são muito relevantes para a gente pensar o ativismo negro, para a gente pensar o Dia da Consciência Negra. Eu acho que cada um de nós vai ter, pelo menos, que indicar alguns autores. Eu posso indicar alguns aqui, vários agora, sim. Pegar os mais atuais, que não são necessariamente nessa ordem. Acho que um livro hoje que é uma referência muito boa de ler, simples, fácil de ler, compreensível, claro, objetivo, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, o livro de Tratado de Direito Antidiscriminatório, do Adilson Moreira, o livro da Sueli Carneiro, Dispositivo de Racialidade, é muito bom, os livros mais tradicionais, O Contrato Racial, o livro saiu um livro agora, um pouco tempo, do racismo, a formação do Estado brasileiro, que é da Ianá, faltou o último nome dela agora, que é um livro muito interessante. A própria Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Manual Antirracista, que é um livro facilzinho de ler, mas que dá uma panorâmica da ideia geral de tudo. E tem outras leituras um pouco mais densas, tipo A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que é do Florestan Fernandes, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Negros e Brancos e Negros em São Paulo também, do Florestan Fernandes. Tem um outro livro dele que fala sobre... Um que me fugiu o autor agora, que é Conversas Desconfortáveis com um Homem Negro também. Isso eu não conheço. É bem interessante, agora me fugiu o autor. Não, eu não conheço. Tem umas literaturas que eu não li, mas que são indicadíssimas, que eu já ouvi falar, é o do Paulo Scott,
Branco e Amarelo, o Negro e Amarelo, um negócio assim. A produção muito bom, também musical. Do Jefferson Tenório, que dizem que é fantástico. Ótimo, A Vez da Pele. Eu não tive, a Vez da Ganhador Pele. de Jabuti, se não eu não tive tempo de ler, mas todo mundo fala que é fenomenal. E outras leituras também que eu aconselho, né? Eu gosto muito da área de criminologia também. Tem um livro, Criminologia e Racismo, do Evandro Pisa. Tem o livro do Saulo de Carvalho, que fala sobre criminologia da diversidade, fala de racismo e fala também de homofobia. E tem uns quantos aí, né? Tem o livro do Abdias do Nascimento, o Genocídio do Negro Brasileiro. Tem, deixa eu me lembrando aqui agora de cabeça, o livro da Sueli Carneiro, todos eles são bons. Tem um outro livro da Sueli Carneiro que fala racismo, etc., também muito bom, esqueci o nome agora. Quando pensa, Fernando, posso indicar uns de literatura? Claro, então? por favor. Acho sempre bem importante conhecer a literatura. Se eu abrir meu Kindle aqui agora, já vi uns 10. Assim. A literatura brasileira, que apresenta vários autores não negros e negros que discutem o ser negro no Brasil. Já citei Macunaíma, do Mário de Andrade. O Navio Negreiro, do Castro Alves, que são dois clássicos da literatura. O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Famoso baiano, aquele que faltou o nome agora, meu Deus. Jorge Amado. Jorge Amado, claro. Mas ele tem alguns probleminhas da representação, né? Não, sim. Mas vale a pena ler para ser crítico. Mas serve para ser crítico, Para ser crítico. Mas também quero citar algumas autoras mulheres negras que são super importantes para nós no contexto atual, e eu referencio muito Conceição Evaristo, que é uma ativista do movimento negro. Quero citar também todo o trabalho que ela faz de socialização dos escritos sobre negritude, um movimento que ela organiza chamado Quilomboge, ou Quilombo Hoje, que está na internet, que divulga gratuitamente os Cadernos Negros, que são uma série de produção literária em narrativa e prosa de autores brasileiros para fomentar a identidade negra num Brasil que se apresenta em termos literários majoritariamente como branco. Por quê? Porque grande parte da nossa literatura é formada por romances, por exemplo, que tem como personagens centrais sujeitos brancos. Então, como estamos falando de tomada de consciência, que a gente possa ter também espaços de outras leituras, que o nosso repertório sociocultural, literário, cinematográfico, televisivo também, seja mais plural, mais democrático, porque a gente precisa compreender também que este olhar para dentro, com todas as dores que ele nos traz, ele é fundamental para a gente ter uma nova realidade social. Tem um filme que continua super atual, ele é histórico, mas ele já é antigo. Para mim é um filme fantástico, mas ele é de 97, se eu não me engano, acho que tem nos streaming aí que vale a pena assistir, é a Amistade. Eu não sei se vocês já viram a Amistade. A Amistade é fenomenal, né? É fenomenal a discussão política que se faz ali, jurídica, e toda a questão do contexto, que é focado nos Estados Unidos, obviamente, num caso lá, mas eu achei aquele filme maravilhoso. Acho que um dos filmes mais bonitos que eu vi nessa área racial, assim, entre outros, tem vários, né? Tem alguma indicação, Flávio? Indicação, agora, para quem acompanha a televisão, enfim, gosta, o Canal Brasil está passando agora, durante essa semana toda, só filmes com a temática do Dia da Consciência Negra. Então, são diversos temas, diversos títulos, desculpa, que vai de segunda até o domingo, dia 26, 27, enfim, quando me fugiu a data, só com a temática da consciência negra. Vai da meia-noite até, enfim, o dia inteiro. Então tem vários títulos ali na internet, o pessoal pode procurar toda a programação. Então eu acho uma dica legal. Quem quiser se apropriar um pouco mais desses temas raciais, não no contexto do Brasil, obviamente, mas que serve para nós entendermos algumas coisas, tem um documentário muito bom no Netflix que chama A 13ª Emenda. Quem não viu, veja, porque ali é muito bom, porque eles falam da questão da abolição da escravidão nos Estados Unidos, o fenômeno da criminalização dos negros. Ele é focado na questão da criminalização do Neil Jim Crow, vamos dizer assim, da Michelle Alexander. Mas é muito bom o documentário, é fantástico, vale a pena também ver. E tem outros, né? Mas esse é documentário, né? Documentário,
não é um filme no sentido cinematográfico, né? Mas é legal, vale a pena. Até, de novo, voltando para a televisão, para quem tem televisão a cabo, enfim, o canal Curta passa... Curta é ótimo. Durante a semana inteira, acho que vai ser todos os dias, o filme Liberta em Angela Davis, que conta a trajetória dela. É um filme bem... Bom, é forte. Super importante. Falando um filme novo que trata desse tema, filme hollywoodiano, né, que trata desse tema, Infiltrado na Clã, também, é baseado numa história real, que a Angela Davis aparece no filme, né, como personagem. Mas, interessante. No caso, o canal Curta passa o filme dela, toda a trajetória dela, além de também outros documentários que o canal oferece sobre Martin Luther King também. Conta também a trajetória dele. Isso é fenomenal. A questão dos direitos civis dos Estados Unidos na década de 60 também foi outro documentário que o canal também passa. Também filme sobre Nelson Mandela. E lê Angela Davis, Bell Hooks, Eduardo Assis, acho que são autores importantíssimos para a nossa formação hoje. Claro, além de, né, também a internet também tem um vasto conteúdo sobre o tema. Aqui em Porto Alegre, até por sinal, é a camiseta que eu estou utilizando, para quem não conhece, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que não fica só no futebol também, traz também a questão da sociedade, mas muito mais alinhado, né? A questão do futebol também é um trabalho bem legal do pessoal conhecer como é a questão do racismo, em especial no esporte. Também é um trabalho que é daqui, é da URGS até, mas já está em nível nacional, até vão estar no jogo da seleção também divulgando ações, enfim, também é um trabalho bem legal de se conhecer. Várias dicas para quem quer se aproximar ou se tornar um pouco mais conhecedor do tema, porque nós temos aqui públicos que podem ser mais ou menos militantes, mais ou menos sensíveis à necessidade de nós termos uma tomada de consciência diferente em relação ao ser negro, e a quem não se identifica como negro também tomar um pouco mais de ciência sobre os nossos desafios, sobre os nossos compromissos como cidadãos também neste debate, mas sobretudo na posição de tomada de ações que possam mudar as nossas realidades. Eu acho que a gente pode começar já a nossa despedida dizendo que, da minha parte, foi um prazer muito grande te ver de novo, Fernando, pessoalmente. Te ouvir mais uma vez. Flávio, também ter essa oportunidade de a gente estabelecer um bate-papo aqui mais informal, mas, sobretudo, assegurar o nosso compromisso na condição de centro de ensino, que está se esforçando também para trazer essas temáticas de cunho mais social para as grandes mídias. Este nosso programa aqui está sendo socializado no YouTube, ele vai ficar aberto para o público interno do CEISC, para o público externo, e dizer que nós estamos sempre querendo fazer com que os nossos espaços, para além de conteúdos gratuitos para concursos públicos, para a OAB, para cursos de prática, eles também têm espaços para discussão de temas que são muito caros para a realidade social. Fazemos isso quando temos essa data em especial do Dia da Consciência Negra, mas temos outras ações internas que envolvem outros momentos importantes, como o Dia da Mulher, ou outros assuntos que são relevantes para nós, como marcas históricas, a data de aniversário da Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São sempre, a gente se movimenta de alguma forma para fazer esses assuntos chegarem a um público cada vez maior. Muito obrigada por vocês fazerem parte disso. Eu que agradeço, Luana, também é um prazer te rever. Dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, acho que esse espaço para a gente debater essas questões, Flávio, prazer em te conhecer pessoalmente. Dizer que é um prazer a gente estar aí, acho que são oportunidades que a gente tem de conscientização, ou seja, a consciência só virá da conscientização, né? E todos nós podemos, de alguma forma, contribuir com isso. Acho que é importante, sim, esses espaços. Parabenizo o CEISC por fazer esse debate. Acho que a gente não vai transformar a sociedade se a gente não tomar ações coletivas, mas também individuais que permitam que a gente perceba que a gente tem que ter uma nova visão do mundo que a gente está inserido e transformar a sociedade para o que a gente realmente aspira e quer. E eu acho que no Brasil a gente quer uma sociedade mais plural, mais democrática, mais livre e mais compreensiva, porque isso é que vai propiciar que a gente seja mais feliz, né? E não adianta a gente ter uma sociedade que, em última análise, não permite que a gente viva os nossos talentos, que a gente não possa ser livre para fazer o que a gente sente. E no fundo, acaba sendo ser feliz, que eu acho que é o último hipótese final de toda a
que a gente chama lá na filosofia grega de eudemonia, né? Que é busca da felicidade mesmo. Acho que isso está bem presente na vida de todos nós. Ou de menos frustrações. Também. Também. Mas uma dos contextos de ser feliz é trabalhar bem com a frustração, né? Também. Bom, eu novamente agradeço. Ser feliz não é perfeição, né? Não é vida perfeita. Ser feliz é saber que eu vou ter problema para resolver, mas que tudo bem, faz parte. Mais uma vez agradeço o convite, Prof. Luana, um prazer lhe conhecer pessoalmente. Dr. Sandré, de novo, prazer. E também saudar o CEISC por abrir esse espaço, de trazer um tema que é importantíssimo, que não fique, no caso, só no dia 20 de novembro, que seja discutido sempre que possível, seja algo que a gente traga o tema, a gente debata no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Enfim, só agradecer o espaço e, enfim, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Grata por todos vocês estarem aqui. Comentários no chat são bem-vindos. Cada um de nós tem rede social também. Eu acho que a gente pode divulgar as nossas redes sociais, se assim for de interesse de todos. Sim. O meu é profa.luanaporto, tudo junto. Vai ser um prazer interagir com vocês por meio do direct. O meu é delegado Sodré, né? @delegado Fernando Sodré do Instagram. No caso meu é Flávio Bandeira, _Flávio, só procurar lá que delegado Fernando Sodré. E claro, CEISC, né? @curso CEISC, que é um dos nossos caminhos, e também o nosso Instagram do concursos, @concursos.ceisc. Temos 2 canais, e mais o de prática, que é prática e pós-graduação também. Então, são 3 canais diferentes no Instagram, fora esse canal pelo qual vocês chegam até nós, que é o canal do CEISC no YouTube. Agradeço a presença de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada por tudo, e a gente se encontra em outros momentos.